Patê do céu, aconteceu uma coisa muito engraçada essa última semana no grupo do Febroso. O que aconteceu? Na verdade, aconteceu em outro grupo e aí envolveu o grupo do Febroso. Você lembra de um ouvinte nosso que ele era gringo? Não lembro. Só lembro do Furry. Então, o que acontece? Esse membro gringo, ele tava em outro grupo que eu tô, lá do Telegram, e ele começou a comentar da Sucubo nesse outro grupo, falando que toda vez que ele escuta a voz da Sucubo, ele tem vontade de bater uma, porque ele adora a voz de latina falando, de brasileira falando. Meu Deus! E aí eu comentei assim embaixo, é o quê? Eu vou mandar esse... Eu coloquei hashtag print, eu vou mandar esse pra Sucubo agora. Aí ele falou, pelo amor de Deus, não manda isso não. Aí só que já era tarde demais, eu já tinha mandado. Nossa! Aí a Sucubo respondeu lá, ela pegou meu celular e respondeu nesse grupo com áudio. Eu estou horrorizada com o seu relato. Aí ele ficou em off do grupo do Febroso e depois saiu de vergonha, tadinho. Ai, meu Deus! Ele e o Furry saíram do grupo. Gente! É por isso que o grupo tá calminho agora. Ah, eu não sei, eu sou pouco participativa nos grupos. E, mano, ele saiu de vergonha, coitado. Tadinho! Tipo assim, ninguém brigou com ele por isso, entendeu? Aham. Mas ele ficou em choque. Mas acho que a Sucubo saber disso, eu acho que foi o que tocou nele. Acho que corta a brisa, né? Eu acho que sim. Eu acho que deixou ele super envergonhado por conta dela saber. Porque ele tava contando num grupo, né? Então, pra outras pessoas, ele não liga. É tipo a gente gravar as coisas que a gente grava aqui, a gente conta cada coisa tão íntima e tanta coisa tão absurda. De repente, você tá pessoalmente e tem vergonha disso. A gente tá falando na internet, tá de boa, mas falar pessoalmente aí dá vergonhinha. Não sei. Não sei. As coisas que eu falo aqui, eu falo com qualquer um, eu acho. Eu acho que a timidez que eu tinha, em algum momento, ela transcendeu já. Caralho, episódio 32 já, hein, crianças? Tamo decolando, ó. Criança, a gente já tá adolescente, pré-adolescente. Caralho, episódio 32, maluco. Nossa, esse podcast tá indo pra frente. Quem diria? Muito Depois legal. De tantos trancos e barrancos. A gente tá conseguindo, cara. 32º episódio do podcast Febroso. Uhul! Uhul! No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um universo totalmente diferente que pouca gente parou pra pensar sobre e que por causa de uma conversa e de algumas epifanias que eu tive, eu resolvi falar sobre porque eu queria conhecer mais sobre o mundo dos tímidos, sobre o mundo dos kawaii nedesu, sobre o mundo daquelas pessoas que falam gaguejando senpai nos animes, sabe? Sabe esse tipo de gente fofinha? Então, se você... Nossa, gente, que horror. Foi horrível, Giovanni. Desculpa, mas foi muito ruim. Porque você direcionou tudo pra um público só e eles não são a maioria tímida. Tipo assim, eles não representam todos os tímidos. Fica aí a missão pro próximo episódio, é todo mundo mandar um áudio falando senpai gaguejando. E depois dessa introdução horrível, só me resta me apresentar. Meu nome é Giovanni e eu moro na Avenida Brigadeiro Salgado, número 617. Sucubo, Ela você tá já sabe o que você vai falar? quietíssima. Ainda não. Eu também não sei. É aquela humana que eu começo a falar assim, ela é tímida, ela não quer falar, ela não quer se apresentar. Desculpa, gente, a gente tava meio tímido pra fazer essa introdução, mas eu sou a Patê e, por favor, não me odeiem se eu puxar assunto. Eu nunca sei se vocês acham que não vale a pena ou se vocês só não, sei lá, não conseguem falar comigo, não sei. Nossa, ficou horrível, Giovanni, tira isso daí. Cara, eu jurava que você ia fazer a piada do nariz no cu da pessoa. Não, eu não vou fazer, não. Eu não sei o que eu falo. O que eu falo? Olha aí, é assim, é isso. Cara, eu não vou tirar nada disso na edição. Vou deixar assim pra vocês verem como é a timidez. Não, Giovanni, que horror! Essa que fala assim, ó, no ninja... Não, eu ia falar, no ninja 3 tigres, triste tem trigo. Não é assim que fala, né? Como é que é? Não. No prato de trigo tem 3 tigres, Ixi, não sei falar também. E o ninho do No tigre? prato de trigo tem 3 tigres? Tristes. Mas não tem tigre no prato, né? É um prato de trigo para 3 tigres tristes. Mas e o ninho fica onde? Não é num ninho de
Tigres Não, o tristes têm ninho 3 é patas de de trigo. mafagafo. Mafagafo, isso. E o tigre também não tem ninho, não? Tem. Não tem? Oxi, eu não conheço com o ninho, não. O ninho eu conheço dos Eu fui irônica. magafos. Eu não Oh, sei Deus. falar essa outra palavra aí. Mafagafo. No Mafagafo. ninho de mafagafo tem 7 mafagafinhos. Quem desmafagafar o mafagafinho, bom desmafagafigador será. Profissional. Profissional. Alguém que tem o nickname de desmafagafado no Instagram não saber falar desmafagafado é complicado, né? Pois é, eu pensei, eu ia perguntar se o seu nick tinha a ver com isso. Mais ou menos. Um dia eu te explico a história do desmafagafado. Ok. Oi, gente, eu sou a Súcubo. Eu tenho talvez um toque, uma dica, um aviso pra dar pra galera que às vezes pensa que a pessoa tímida, ela também é tímida internamente. Não se engane, às vezes ela vai estar te xingando muito pelos pensamentos. Ui. E fica aí com esse recado macabro da Súcubo. Que agora eu fiquei estou com medo. pensando em todas as pessoas tímidas nas quais eu já interagi. E você fala Mas assim, é isso, eu tô muito afetada nesse episódio depois que eu descobri que as pessoas tem umas pessoas que não interagem porque são pessoas que não vale a pena. Eu tô muito chateada. Não, mas detalhe, essa pessoa que tá xingando muito é quando a outra pessoa é babaca. É aquele tipo de pessoa que fala, olha, ele é tímido, olha como ele é tímido. É esse tipo então de gente. tudo bem. Cara, Então, eu vou fazer uma sessão no Instagram do Febroso com recados malignos da Súcubo. Eu vou colocar um assim. Às vezes a pessoa não é tímida, é só você que não vale a pena. Sucuba indelicada. Súcubo indelicada. Vamos fazer essa página. Súcubo indelicada. Eu adorei. Homens são tudo uns cachorros loucos tentando espalhar o sangue deles por aí. Pelo mundo. Essa página precisa existir, mano. Pegar suas fotos assim, colocar umas frases com word art, tá ligado? Frase de efeito. Isso. Ai, gente, a gente já se alongou demais. Eu só gostaria de dizer que nós estamos em todas as redes sociais, no @FebrosoPodcast, seja Facebook, seja Instagram, seja Twitter. Enfim, estamos lá por todas as partes. E também temos um grupo no Telegram. Não fala Twitter não, que parece muito coxinha. O quê? Twitter. Twitter? É, É que Twitter parece muito a caixa de som. mas Twitter parece muito coxinha. As pessoas vão te odiar por você falar Twitter. Gente, desculpa. Tem um background triste por trás dessa história, sabia? Tem uma história triste porque eu falo Twitter. É porque eu tinha um cliente que fabricava aqueles amplificadores de som automotivo. E uma vez eu cometi um erro sobre falar sobre o Twitter deles. E na verdade eles estavam falando sobre o Twitter. E eu me referi ao Twitter. E eles falaram alguma coisa do Twitter, que é uma parte lá do som. E aí eu peguei, acho que era o contrário. Eles estavam falando de Twitter e na verdade era o Twitter. E aí eu peguei o símbolo do Twitter e coloquei no carro. Porque eles pediram pra eu demarcar que ali seria o Twitter. E eu coloquei o logo do Twitter no carro. Depois disso, nunca mais. Foi uma vergonha generalizada. E as pessoas riram de mim. Falaram, kkk, não é esse Twitter não. Enfim, gente, é por isso. Não me odeiem. Cara, essa tá sendo a introdução mais longa. Mas é isso, temos um grupo no Telegram, que é o t.me/Febroso. Entra lá e vem me xingar porque eu falo Twitter, tá? E é isso, sem mais delongas, bora pro episódio. Eu resolvi ter esse episódio aqui dentro do Febroso por causa de uma conversa que eu tive com uma amiga que eu tenho faz muitos anos. Talvez não façam tantos anos assim. Não fez 10 anos ainda, então não são tantos anos. Mas são longos anos aí de amizade que eu tenho. E ela sempre foi uma pessoa muito diferente de mim. Porém, apesar de todo o respeito que a gente tem pela pessoa, por mais diferente que ela seja de você, às vezes simplesmente respeitar não quer dizer que você entenda. Inclusive, eu tenho muitas pessoas que eu respeito, porém não entendo. E ela era uma das pessoas que eu não entendia. O fato dela ser tão tímida e o fato dela ter tantas travas com certas coisas básicas da vida. Eu simplesmente não entendia. Sabe quando você fica assim, aqueles memes de você cutucando alguma coisa com a varinha, vai, funciona, sabe assim? Uhum. E eu tinha isso com ela. Eu ficava, mas é uma coisa tão básica. Como
como que ela não tá conseguindo fazer? E isso me deixava confuso. Eu não entendi, eu respeitava, né? Mas eu não entendia, até que eu comecei a perceber algumas coisas, como desse menino que ficou com vergonha e saiu do grupo, e alguns outros casos de timidez que recentemente eu lidei. Eu falei, bom, eu não entendo a timidez. Eu nunca fui tímido. Eu sou uma puta reganhada, né? Você me conhece. Cara, eu sou uma pessoa tão egocêntrica e megalomaníaca que o meu podcast, ele não é temático sobre coisas assim, vamos falar de tal obra, da cultura pop. Não, o espetáculo do meu podcast somos nós e nossas vidas, histórias da nossa vida. Tem que ser muito babaca pra fazer um rolê desse, entendeu? Ou seja, de timidez eu não tenho nada. E eu simplesmente não compreendia. Eu pedi pra que ela me explicasse como é a timidez e por que ela travava. Então, ela me contou. Eu ainda não tinha entendido muito bem, mas eu corri atrás de mais pessoas tímidas, até que eu recebi relatos incríveis. E eu acho que a gente pode falar um pouco a respeito disso, porque, uau, não é só uma coisa de tipo, precisamos falar sobre timidez. Não, é simplesmente incrível. É um outro universo. É uma coisa, Sim. cara, que, uau. Eu fiquei muito surpreso. E timidez tem vários níveis, né? É super importante a gente conhecer, né? Absolutamente, Patê. Cara, sabe quando... Eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender sobre curiosidades científicas e coisas novas de conhecimento geral que eu não conheço. E de repente, aprender sobre pessoas tímidas me trouxe muito essa sensação. Porque é um novo universo, é uma nova abordagem, é um novo jeito de ver o mundo. É incrível. Como que eu fiz isso? Eu procurei por pessoas tímidas, tanto no grupo do Febroso, quanto no outro grupo, esse outro grupo que eu também participo, que inclusive é o grupo do podcast dos meninos lá do Indigentes. Um grande abraço pra eles. Eu tava com saudade do podcast deles, eles lançaram um episódio hoje, ainda tem que ouvir. E aí, eu perguntei pras pessoas tímidas também do meu Facebook, pra eles comentarem como é ser tímido, pelo que eles passaram, o que eles sentem, o que eles pensam, o que acontece com eles. E os relatos eu perguntei pra uns amigos também. Sério? Aham. Ah, é por isso que você tá falando de uma forma tão entendida do assunto, porque os relatos são muito parecidos, os que eu recebi, com o que você acabou de me falar. Ah, não, mas isso é porque eu não sou uma pessoa tímida, mas um momento da minha vida eu fui tímida. Imagina pra ter tímida. É igual eu também. A minha adolescência, ela foi vivida Sim. com muita timidez. Exatamente. Que loucura. Gente, eu nunca tive isso. Olha, sorte sua. Eu sempre fui aquela pessoa da roda de amigos que não abria a boca pra falar nada. E todo mundo ficava... É muito paia isso. Você tá numa roda, tá todo mundo falando sobre um assunto, dando risada, contando piada, e você ali, quieta. Aí daqui a pouco todo mundo olha pra sua cara e fala, você não fala? Tipo assim... Nossa, como você é quieta. Nossa, fala alguma coisa. Tipo, mano, deixa quieta aqui, vai. Se eu quisesse falar, a minha vontade... Porque eu era tímida, porém eu sempre fui de ter respostas prontas, assim, na minha mente, sabe? Eu só nunca falava, né? Hoje em dia eu tenho mais cara de pau pra falar. Mas, tipo, dava muita vontade de virar pra pessoa e falar assim, se eu quisesse falar, eu já teria falado, querido. Então não enche meu saco, deixa eu quieto na minha. Porque é horrível isso, você não quer interagir, a pessoa fica cutucando ali. Fala uma coisa. Tipo, vai tomar no seu cu. É tipo quando você é gay e querem te tirar do armário de qualquer jeito, né? Me Sim, deixa nossa, aqui, eu saio se eu já quiser, ouvi quando eu quiser. Eu já ouvi muitos relatos disso, da pessoa sair do armário, não porque ela saiu, mas porque os outros tiraram ela, né? Ela foi obrigada a sair, cara. É muito bosta isso. Não façam isso, crianças, por favor. Agora imagina se for Respeitem uma o pessoa tempo dos LGBT e coleguinhas. tímida. Nossa. Que horror. Nossa, aí pior ainda. Aí é aquela coisa, né? Você acaba incentivando talvez um triste e não legal suicídio, né? Pois. Em alguns casos, sim. Difícil. Patê, conta Oi. pra gente um pouco sobre o seu período de timidez, que a Sucubo contou dela. E a Sucubo sempre foi Sucubo, independente de ser tímida, de não ser tímida. Ela sempre fica ali esperando pra dar o Hadouken. Internalizado. Agora eu Esperando pra externalizo dar o mais. Hadouken. A Sucubo é tipo a Naja que aquele traficante lá pegou, tá ligado? Só ficou esperando o momento certo. Mandou o Maravilhosas. As Sim. duas. A Sucubo e a Naja. Bom, eu era uma criança,
assim, mega, hiper feliz, desinibida total. Na escola, quando eu entrei, né, entrou eu e o meu irmão, a minha mãe até, tipo, ficava chocada, porque o meu irmão era chorando pra ir pra escola, né, aquele típico caso, né, criança não quer ir. E eu não, fui muito feliz. E quando a gente voltou da escola, minha mãe perguntou pro meu irmão, né, você fez algum amigo? E ele falou, fiz um amigo. E ela perguntou pra mim, você fez algum amigo? E eu falei, sim, todo mundo. E eu era assim. E aí, quando eu cheguei, acho que mais ou menos era quinta série, por aí. O que aconteceu foi meio que um bloqueio. Foi uma coisa horrível. Que eu tava na aula e tinha um menino. Era um menino, tipo, muito zoado. Ele era muito feio e sabe? Era uma pessoa que todo mundo deixava ele e zoava ele, alguma coisa assim. E eu não sei o que tava acontecendo, que ele tava conversando com um pessoalzinho lá, e ele falou bem alto assim, ai, mais chata que essa menina que eu conheci, só a bater. Nossa, sim, de graça. Do nada, de graça, eu tava fazendo lição, eu nem sabia o que ele tava falando com as pessoas. E eu não sei por que aquilo entrou na minha cabeça. Desde esse dia, eu comecei a ter dificuldade pra conversar com as pessoas. E na minha cabeça vinha ele falando, sabe? Tipo, ai, mais chata que essa pessoa, só pra ter. E eu ficava assim, caralho, eu sou chata. Aí eu ficava assim, as pessoas não querem conversar comigo porque eu sou chata. Aí caralho. Eu fiquei encucada. Aí eu não conseguia, tipo assim, a pior coisa do mundo pra mim era ficar sozinha com alguém. Porque se eu não falasse nada, era porque eu era chata e eu não conseguia conversar. Caralho, e aí eu ficava desesperada e começava a falar alguma coisa. E aí, quando você tá desesperado, você só fala merda. E aí eu falava merda. E eu pensava, caralho, eu sou chata mesmo. Melhor parar de falar. Então, eu começou a criar um ciclo vicioso, sabe? E eu, quando chegava uma pessoa perto de mim, que eu sabia que ela não tava só passando, que ela tava parada ali, sabe? Ia ter um tempo de convívio social ali, eu ficava desesperada, entrava em parafuso. E aí eu comecei a ficar meio reclusa e não conversava com as pessoas. Só ficava junto quando tinha mais pessoas, que era quando eu podia ficar quieta, porque as pessoas iam interagir e eu ia passar despercebida. Entendi. E aí eu sofri, porque eu não conseguia. Imagina, tipo, eu tava na quinta série, sei lá, a gente tem 11 anos. Foi passando o tempo e eu fui ficando assim, tipo, ficando pior. E aí chegou naquela época que a gente tá de paquerinha e eu não conseguia ficar junto conversando com uma pessoa, então eu não conseguia paquerar. Caralho. Então, assim, foi um período bastante difícil. Isso passou naturalmente ou você só alguma coisa virou a chavinha? Então, igual a Sucubo, vai. Ela tá quietinha no canto dela, mas ela tem as respostas prontas dela. Aos poucos, eu fui organizando a minha cabeça, né? Pra eu não ficar falando um monte de merda, desesperada. Aí eu ficava tentando ficar calma e ensaiava na minha cabeça. Tipo assim, eu fazia assim, ensaiava algumas frases pra falar. E uma delas era, ai, legal, mas eu tenho que ir. Mas já era um começo. Porque eu conseguia trocar algumas frases com as pessoas, de boa, até eu preparar o campo pra falar que eu estava indo pra algum lugar que eu ia inventar na hora, né? Dependendo do caso. Era igual quando você tá aprendendo uma nova língua, né? Que você vai treinando frases prontas, assim, que você pode usar pra qualquer ocasião, até você conseguir conversar de verdade. Eu acho que tá mais a respeito de quando você tá andando no centro da cidade, e aí você já tem aquela frase pronta pro pedinte que vai te pedir dinheiro ou pra pessoa do Greenpeace que quer te parar. Sim, não, mas sabe o que ajudou bastante? Assuntos que todo mundo fala. Tipo assim, todo mundo fala de futebol, todo mundo fala de vai chover hoje, sabe? Será que chove? Nossa, todo mundo fala mano. de signo. Então, assim, tem umas coisinhas que te ajudam a não falar coisa idiota, ser um idiota, e ao mesmo tempo é muito genérico, que a pessoa
sabe? Qualquer um pode falar, enfim. E aí as frases de ir embora. E aí aos poucos eu fui organizando isso, fui conseguindo sair um pouco das frases de ir embora. Elas começaram a demorar um pouco mais pra eu falar, entendeu? Ela ficou como um plano B. E eu fui meio que voltando ao normal. Mas assim, precisou de um esforço, assim, de um esforço bem grande. Depois eu até levei isso pra terapia, enfim. Mas como eu já tava melhorando, aí eu fui melhorando. Então, hoje em dia, eu não tenho nenhum problema com isso. Ainda é meu colega, esse menino que fez isso. Ele nem sabe que ele fez isso pra mim. Ele nem deve lembrar. Tá ouvindo, El? Passa esse episódio pra ele. Já fica o recado, você vai levar uma facada no bucho, hein? Não. Ele nem deve saber que ele fez isso. Tipo, é porque foi um negócio tão idiota. Eu nem sei por que isso entrou na minha cabeça. Foi uma coisa muito esquisita. Manda isso pra todos os seus amigos que estudaram com você e todos eles vão te mandar um presentinho pedindo desculpa. Ai, meu Deus, já pensou? Como ganhar chocolate fácil. Você que acha que fez isso com a Patê, manda um chocolate pra ela. Não, e ele é um menino divertido, assim, hoje em dia, sabe? Não, mas enfim, causou bastante estrago, assim, durante alguns anos da minha vida. E aí depois eu me recuperei, assim, e hoje em dia, embora tenha situações que eu ainda sou tímida, né? A gente que é tímido, mas que não é aquele extremo, a gente consegue vencer isso, sabe? A gente se esforça pra passar por algumas situações. Hoje, quando eu perguntei pra uns amigos, né, sobre timidez, se eles conheciam pessoas tímidas, porque eu não considero meus amigos tímidos, eu fiquei sabendo que um monte deles são tímidos. Nossa! E que um deles diz que tinha fobia social, que tá melhorando agora, mas que ele e o namorado ficavam tirando par ou ímpar na mesa pra ver quem ia chamar o garçom. Porque eles tinham, sabe, era um incômodo você aparecer chamando alguém que tá longe no meio de um monte de gente. Mas você sabe que pra isso é interessante você levar como uma brincadeira, né? Ao invés de você levar a sério que você está chamando o garçom, você brinca de chamar ô campeão, que aí você descontrai e faz isso dando risada. Todo mundo que chama o garçom de ô campeão é uma pessoa tímida que tá fazendo isso de brincadeira pra poder encarar isso com uma tarefa divertida. Pode ser. O meu consagrado. Nossa, pedir pizza. Preferia pagar do que ligar na pizzaria e fazer o pedido. E a pessoa que atende nem tá vendo a gente. Por que a gente fica assim? É uma coisa irracional. Realmente. Eu não gosto de usar o telefone pra falar, mas não por causa disso. É porque eu realmente me embanano com um monte de informação que a pessoa... Eu não sou uma pessoa muito organizada. Eu tenho no meu objetivo na minha cabeça, eu quero uma pizza. Só que tem tantos protocolos. E você tem que passar endereço, tem que escolher o sabor, pergunta de borda, fala sobre método de pagamento. Eu só quero uma pizza, eu não quero dar meu endereço. Me dá uma pizza. Ai, mas senhor. É muito real, porque a pessoa começa a encher ele de pergunta, aí ele faz aquela cara de desespero e olha pra mim e fala, e agora? Sabe, eu só queria uma pizza. A pessoa pergunta se vai ter troco. Traz a pizza, depois a gente vê. A pressão. E aí, você pediu? Você lembrou de falar pra tirar a cebola? Nossa, ai, meu quando Deus, fazem isso comigo. Não falei. Não é uma questão de timidez, entendeu? É porque é muita informação sendo processada rapidamente. Eu não sou esse tipo de pessoa que tem a capacidade cognitiva pra tanta informação ao mesmo tempo. Aí você tem que fazer um roteirinho, uns tópicos. Tem que escrever e depois ir falando. Isso, eu acho que eu vou fazer isso. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou escrever Já pensou se a pessoa me faz uma pergunta que foge do script? Aí fudeu. É que aí vira aquele negócio daquele meme do Subway. Sim. Que a pessoa começa a fazer um monte de pergunta e tipo... Não, eu vou... Como que é? Qual pão que você quer? E você fala depois. Tomate. Vai querer molho, senhor? Pepsi. Não, refrigerante é por último. Vai querer molho? Tomate. Alface. Meu Deus. Quer um acompanhamento? Mostarda. A pessoa já tá me perguntando refrigerante e ainda nem escolhi o pão. Calma, caralho. Não, sabe o que dá vontade de fazer? Fazer exatamente o que eu lembro do Subway. Se eu escrever um script e a pessoa fugir do script, eu vou continuar respondendo como se ela não tivesse saído. E ela que se vire pra pegar as informações.
Você fala Qual o seu assim, endereço? você fala Borda de assim, Catupiry. eu vou pedir uma pizza, mas atenção, que eu vou falar só uma vez. Aí você Nossa. fala tudo, Que babaca. aí ela fala Nossa, assim, mano. entendeu? Não é babaca, é questão de você conseguir falar tudo na ordem, sem se embananar. Porque a mulher vai estar sabendo tudo ali, ela tá acostumada com isso, e ela vai falar, ok. Aí... Cara, você falou qual é o seu endereço? Borda de Catupiry. Borda de Catupiry parece muito um nome de rua daqueles caras, tipo, não sei o que lá, Brigadeiro Salgado, filho. Brigadeiro Salgado, velho. Brigadeiro Salgado é muito nome de rua também, cara. Você pegar uma comida bizarra, é nome de rua. Imagina, Avenida Borda de Catupiry, número 612. Olha isso. Rua Marguerita. Rua Marguerita. Rua Marguerita, Vila Marguerita. Vila Marguerita, nossa, Fica sim. bom. Fica ótimo. Travessa 4 queijos. Travessa 4 queijos. Ai, meu Deus. Avenida Portuguesa, ó. Avenida Portuguesa. Deve existir um monte. Nossa. Pô, legal. Achei bonito. Uhum. Praça Eu Calabresa e moraria Bacon. nesse bairro. Praça Calabresa e Bacon. Que mais? E de- Rodovia Bauru. Rodovia Bauru. Rodovia Rúcula com tomate seco. Não, Rúcula com tomate seco não é nome de rua, que é grande. Enfim, sobre o que a gente tava falando mesmo? Timidez, a gente já tá falando de pizza com nome de rua. Foda-se esse podcast, cara. Você tava falando de quinta série. Eu acho que passa por todo mundo a quinta série. A quinta série é um problema pra ter, porque quase foi pra mim. Eu quase virei uma pessoa tímida, sabia? Ah, é? Eu sempre fui uma criança muito estimada pelos meus pais e professores por causa da minha inteligência. Eu sempre fui hipervalorizado na escola como uma criança Muito que nem autoconfiante. estudava, autoconfiante total, até a Sim, quarta série. Quando eu mudei de escola na exatamente. quinta série, uma das coisas que acontecia, que me incomodava um pouco, mas na quinta série isso evoluiu para um patamar totalmente diferente, é que eu era uma criança pobre e as crianças já começaram a ter um distanciamento ainda maior. Se na escola antigamente era o dia do brinquedo, os brinquedos já eram diferentes, mas só acontecia na sexta-feira, na quinta série as crianças começam a ter certas vaidades com roupas, com acessórios, que eu jamais Meu, poderia ter sim. com material. Sim, E aí, porque você tá entrando na pré-adolescência, né? Você tá a um passo de virar um adulto escroto. Sim, olha que bagulho triste que me aconteceu. Eu sempre quis ter uma mochila de rodinha. Ai, também. Na quarta série, mas nunca compraram pra mim, porque... Eu também como eu não. disse, Pera aí, mãe, eu tô gravando. Lá eu vai nunca... sua mãe se justificar. Eu era uma criança pobre, então, tipo assim, eu não tive mochila de rodinha até a quarta série, tudo, não tive. E aí, na quinta série, me arrumaram uma mochila de rodinha, eu fiquei super feliz. E eu fui com mochila de rodinha pra escola, começaram a rir de mim, falando, nossa, você tá na quinta série e ainda usa mochila de rodinha, kkk. Começaram a rir de mim. E aí eu já fiquei meio assim. aconteceu comigo também. Sério? Sim, você tá falando da sua história, que até a quarta série e tal. Comigo era exatamente igual, a mesma coisa, a mesma trajetória. Aí, sabe o que eu fazia, Patê? Eu carregava minha mochila de rodinha na rua, normal, até a metade do caminho. Quando eu já chegava numa parte do caminho que tinham outras crianças vindo pra escola, eu abaixava o negócio da rodinha e carregava ela nas costas como se fosse uma mochila normal pra não passar vergonha. Nossa, mas a sensação gostosa de estar arrastando a mochila com a rodinha era muito boa, né? Sim, era muito bom. Eu acho que talvez em... Você sempre morou em São Paulo, né? Ou não? Eu sim. Sim? Sim. Ah, tá. E tipo, aí eu acho que, pelo menos por todos os lugares que a gente andou, a rua é mais lisa, né? É mais lisa. Aqui, Patê, é umas ruas tão esburacadas que, mano, não é legal usar a mochila de rodinha. Como não? É Não. rali. Eu adorava fazer rali com a minha mochila. Não, amor, o negócio fica tremendo. e Fica fazendo maravilhoso. Barulhão. Barulhaço. Você fala, mano, nossa. E aí você Nem coloca... mala, quando você precisa arrastar a mala na rua. É legal, Nossa. era legal quando a calçada aqui não é regulada, é desregulada. Então, às vezes tem degraus. Eu colocava minha mochila pra rampar, velho. Nossa. Era muito bom. Eu adorava. Moleque gosta de
Eu não putaria, gostava, você sabe. Porque tem rua aqui que é muito esburacada e fazia um barulhão com a Moleque mochila gosta de sozinha. aventura, amor. O negócio da hora era esse mesmo. O rali com a mochila trepidando assim, ó. A rodinha era chegar, você gasta. Nossa. Sim. Parecia que a rodinha ia sair da mochila. Súcubo, aqui tem as ruas regulares e tudo, só que no bairrão, minha filha, os Na bagulho quebrada é o louco. bagulho é louco. Mas Mas só- então, até a quebrada daí tem ruas que, tipo, quando a gente vai em alguma quebrada, até a quebrada a rua é mais lisinha. Confia na gente. Patê. Aqui o bagulho é louco, Patê. Quando você vir pra cá, a gente vai estilar com umas quebradas. Que tipo assim, tem uma rua nesse buraco, sabe? Não, tem um buraco. Ah, mas É eu isso. morei num bairro que era um buraco. E era um buraco de barro. E depois que eles asfaltaram, faz alguns aninhos, poucos anos. É que eu não moro mais lá, Caralho. mas foi sofrimento. Eu era pé de barro mesmo, porque quando a gente ia pra escola, assim, tinha umas ladeiras lá que o carro escorregava quando tava com época de chuva. Nossa. Já teve carro que caiu na casa da mulher, coisas Porra, assim. aí sim, mano. Esse é o tipo de bairro que eu gostaria de morar. E assim, a gente quando, tipo assim, aí meu pai guardava o carro lá em cima, que era porque se ele descesse no bairro, a gente não saía. Então a gente tinha que colocar a sacola de mercado no pé pra não sujar o sapato. Aí quando subia, chegava lá em cima, né? Porque você tinha que sair do buraco. Saía do buraco, tirava a sacolinha e parecia uma vida normal. Cara, eu já passei por isso tantas vezes e é maravilhoso. Eu também, porque lá onde eu moro, tipo, Assaltou Eu recentemente. recentemente nada, também não é tanto, né? Ah, faz uns 10 aninhos só. Eu tenho quanto? Tenho 25. Por aí. Eu fui pra lá com 4 anos. Asfaltou, eu acho que eu tinha uns 10 anos. Ah, uns 15 anos então. E todo esse tempo, tipo, era uma rua de descida, então, e às vezes tinha pedra, às vezes era aqueles barro liso, quando chovia. Você pisa Mano, e faz um passinho do Michael Jackson. cara, direto escorregava na rua e se Cara, lambuzava. Sim, era muito legal ver os carros girando, descendo a ladeira. Começava descendo bem Era uma devagar e de aventura repente sair começava a com girar. chuva. Era legal no lugar que eu morava, que era subidona também, e tinha barro, e tinha uns cachorros que saíam correndo atrás das pessoas. Então, esse cara, e vamos continuar aqui a história de como eu quase fiquei tímido. Não foi só por causa da mochila, não. Eu era uma criança inteligentíssima e tal. Só que na pré-adolescência, ser inteligente não era legal. O legal era você dar em cima das menininhas. O legal era você saber tocar violão. O legal Nossa. era você ser um babaca. E aí o que acontecia? Eu não conseguia me envolver com as pessoas muito bem na quinta série nessa escola. Porque eu era muito esquisito, porque eu tinha mochila de rodinha, porque eu era meio nerd, ninguém queria saber de mim. Basicamente nessa escola tinha uma cultura de ser chato, você ser inteligente e tal. Enfim, as pessoas não gostavam muito de mim e eu também não tinha muito interesse pelas mesmas coisas que elas tinham, porque nessa época estourou a febre de rebelde e eu não gostava e, enfim, os outros meninos também não gostavam, só que eu também não gostava dos outros meninos. Acabou sendo Não um inferno. jogava futebol com eles. Não jogava futebol, sempre foi horrível. Na verdade, nessa escola, teve uma vez que me chamaram pra jogar futebol em outra escola. E aí a gente jogou, que era uma escola particular, a gente ganhou deles. E na hora de que a gente entrou no carro pra sair, que tava as diretoras da escola, tava se despedindo da gente, alguém gritou dentro do carro, tchau, seu bando de ricaça. E falaram que fui eu que fiz. E nem fui eu que fiz, tá ligado? Nossa senhora. Aí, aí eu realmente não conversei com mais ninguém. Eu não confiava em ninguém daquela escola. E ainda bem que a gente se mudou e eu tive que mudar de escola. Foi aí que a cura veio pra mim, Patê. Foi aí que o meu ego foi lá em cima. Eu entrei nessa outra escola e no meu primeiro dia de aula era uma prova já. Eu entrei no dia da prova. E era uma matéria que eu tinha acabado, tava começando a aprender lá na outra escola e ainda assim eu tirei uma puta de uma nota. Sem estudar, sem saber que era prova, só cheguei, fiz a prova e tirei uma puta de uma nota. Aí a galera já ficou me olhando assim, né? Eu já contei aqui também que nessa escola tinham debates entre as salas. E a sala que eu entrei, por já todas as outras estarem cheias, nessa escola, vou te falar, tinha um negocinho meio elitista, que era a série de classes por letra. Então a melhor turma ficava na A turma intermediária na B, e a turma ruim, para não atrapalhar
avaliar os outros alunos bons, era tudo jogado pra C. E eu fui pra C porque era o que tinha sobrado, já que era aluno novo no meio do ano. Nossa, que dó da Tati, porque teve uma época que ela foi pro C. Sim. Que eu tava na A, você tava na B e ela tava na C. Eu sempre fui um aluno B, porque eles colocavam pra equilibrar. E a C, você já percebeu que só tinha fuleiro? A Tati era uma aluna boa. Era uma aluna boa? Sim. Tadinha. Lembra quando ela estudou com a gente? Ela sempre foi de tirar notas maravilhosas. Ela sempre foi, tipo, nossa. O que aconteceu com a Tati nessa época? Sei Acho lá. que só errado, só. É, talvez. Ouviram que ela morava no Itamaraty e já ela nascer. É, verdade. Itamaraty é um bairro famoso aqui de Ourinhos por ser bem barra pesada, tá ligado? Mas então, eu fui jogado pra turma C e a turma C sempre perdia os debates. A turma C era incrível, que sempre ganhava os interclasses de futebol, mas sempre perdia os debates. Eu entrei nessa C e o jogo virou completamente. Porque eu era a arma secreta nos debates. Eu sabia responder todas as perguntas sem ao menos estudar. Tipo, eu nunca fiz parte ali do clubinho de nerds que ficava gerando as perguntas e tal, mas eu sabia responder tudo que os outros perguntavam. Até que eu fui banido dos debates. Eu não poderia participar representando minha sala porque não valia se fosse eu. Nossa! Mano, o meu ego nessa época foi lá em cima. Finalmente eu estava sendo valorizado por aquilo que eu era bom, tá ligado? Sim, e as pessoas isso me é procuravam maravilhoso. pra fazer as coisas. Velho, nessa época minha autoestima subiu tanto que até hoje, assim, eu tenho o ego bastante inflado e eu sei valorizar muito bem aquilo que eu sou, porque eu sei que vão ter pessoas que gostam de mim por aquilo que eu sou, entendeu? Eu não preciso me preocupar pra agradar todo mundo. Então, ali, a minha chance de ser tímido acabou, porque todo mundo me procurava pra conversar, todo mundo queria interagir comigo, e isso foi muito foda. Apesar de eu ser bastante excêntrico e esquisito, as pessoas achavam isso legal. Tinha gente que queria ser que nem eu, entendeu? Sim. Eu via gente, por exemplo, nessa época eu me cresci tanto que antigamente eu só andava com a cabeça mais baixa e eu passei a andar com a cabeça mais erguida. Eu lembro que eu reparei isso em mim. Eu lembro que, cara, era como se quando eu estivesse caminhando por aí, era como se tocasse a marcha imperial de fundo, sabe? Muito mala. Até hoje eu sou muito mala nesse sentido. E eu aprendi a gostar de mim e achar tudo isso muito legal. Então, mudar de escola, mudar de ambiente fez muito bem pra mim na época, porque eu fui pra um lugar onde as minhas habilidades eram realmente úteis. Ah, que legal. Eu tive uma reviravolta quando mudei de escola também, assim. Olha só. Nessa questão. Então a dica pra você não ser tímido na vida é estudar alguns meses na quinta série em uma escola, a hora que tiver uma bosta você muda pra outra. É isso. Assim, mudar os filhos na quinta série. Essa é a meta. Fica aí a denúncia. Fica a denúncia. Cara, faz muito bem mesmo mudar de áreas. Assim, é questão de teste, né? Na verdade, a gente nessa época que a gente tá absorvendo tanta coisa do meio externo, é super importante, tipo, ter um lugar que não seja tão tóxico, né? As pessoas... Você tem que cair num lugar fértil, não tem jeito, porque não sei o que acontece nessa idade que as pessoas ficam full loucas, né? E gera muito prejuízo pra cabeça, que dura, tipo, pode durar por muito tempo. No meu caso, eu acho que eu passei por essa transição de tímida pra não tão tímida aos 18 anos. Né? Verdade, cara. E o que aconteceu nos seus 18? Ela despirocou, mano. Tipo, tudo que eu praticamente não tinha tido oportunidades pra fazer na adolescência, eu comecei a fazer a partir dos 18, sabe? E aquela coisa, na época que você normalmente começa a trabalhar, você começa a ter seu próprio dinheiro e tudo que você não conseguia comprar na adolescência, você começa a comprar descontroladamente. Sim. Foi um período de tanto. Começa a ter um pouquinho mais de independência, né? De tudo. Mas tem aqueles tímidos que não conseguem esperar, né? A timidez, mesmo passando por essas fases dos 18, mudando de escola, fazendo ensino superior, que é o caso do menino que foi na entrevista de trabalho lá, né? Que eu comentei antes da gente gravar, né? Nossa, mano, ele passou por uma faculdade e continuou tímido. Sim. Patê, aproveita e conta já essa história. Eu vou contar. No meu trabalho, a minha chefe foi entrevistar. Ele não era formado, né? Mas ele fazia faculdade já.
Ela estava procurando um estudante de engenharia para contratar de estagiário. E foi o menino fazer a entrevista e ele entrou na sala, assim, tipo, e sentou na cadeira olhando para baixo. E foi super esquisito, porque ele não cumprimentou ninguém, nem nada. Ele só chegou, viu a cadeira, parecia uma boia quando a gente tá se afundando, assim. Ele sentou e ficou olhando para baixo. E aí ela falou, né, assim, oi, né, você é fulano, né? E ele só balançou a cabeça. Aí ela falou, então, eu tô vendo aqui seu currículo, né? Você estudou isso, estudou aquilo. O que você acha, né? Assim, que essa vaga é importante, né, pra você e tal. Aí ele continuou olhando pra baixo e ele só respondeu, eu tô estudando e eu preciso fazer um estágio e eu vi a vaga e me inscrevi. Se limitou a falar isso, assim, olhando pra baixo. Em nenhum momento da entrevista ele olhou pro rosto de ninguém. Caralho. E aí ela foi, né, tentando puxar algumas informações e ele foi respondendo só desse jeito, né? E ela terminou, ela falou, olha, então tá bom, então eu vou entrevistar algumas outras pessoas e qualquer coisa a gente entra em contato. E aí ele balançou a cabeça e levantou e saiu. Ele nem falou tchau, obrigada, nem nada. Foi assim, um negócio absurdo, que a gente ficou meio boquiaberto, porque, assim, se a gente não fosse levar em consideração que existe esse nível de timidez, ele parecia uma pessoa muito mal educada, sabe? E você pensa, tanto assim, ela falou, olha, não tem nem o que avaliar aqui. Ele ia ter que ligar pra cliente, fazer visita técnica, essas coisas, uma pessoa assim... Nossa... Tipo, ele não ia conseguir fazer, e se ele conseguisse fazer, ia ser desse jeito, as pessoas iam achar super estranho e ia queimar a empresa, mas né? a empresa nem pra arcar com as drogas do funcionário pra ele conseguir se soltar um pouquinho. Que empresa é essa? Não, e olha, que era uma empresa muito, muito, muito compreensiva, porque logo que eu entrei lá, eu não sabia fazer o que eles precisavam que eu fizesse, mas eles não deixaram isso claro pra mim. E então eu cheguei e tive que me virar. E nessa época eu ficava trabalhando assim, e saía do trabalho e ia estudar as coisas que eu precisava para continuar trabalhando lá. E ficava madrugada estudando tudo, e aí fiquei numa crise de ansiedade fodida, assim, que teve um dia que eu falei assim, eu não vou mais trabalhar, eu não vou pra essa empresa. E tinha esquecido o carregador do meu computador lá, eu falei assim, eu nem vou buscar o carregador, eu vou comprar outro. E eles me ligavam, e eu não atendi o telefone, eu tava tipo uma crise de ansiedade, assim. Não conseguia falar com eles, nem nada, assim. Tava desesperada. Aí quando eu consegui, depois me aconselharam, né, no outro dia, falaram, não, conversa com eles, não sei o que, né, não faz isso, não some desse jeito. E aí eu falei, tava mais calma, eu falei, não, verdade. Aí eu falei com eles, fui pro trabalho e eles foram super compreensivos. Aí eles falaram que tinha um funcionário lá que tinha crise de ansiedade, que tomava remédio, que às vezes acontecia isso com ele. E foi assim, muito legal, sabe? Mas assim, cara, que foda. O nível do cara que não tinha condições. E eu fiquei morrendo de dó, porque ele ia perder muita oportunidade se ele continuasse daquele jeito. E a gente sabe que é muito difícil, né, pra uma pessoa tímida, né, e quebrando as barreiras. Mas realmente, era caso de precisar de acompanhamento médico. Mas é bem estranho. A primeira vez que eu ouço um caso de uma pessoa que vai fazer uma entrevista de emprego sem dar um raio antes. Que aí você parece uma pessoa enérgica, tá ligado? Você parece uma pessoa disposta. Fala, não, vamos começar a trabalhar agora. O patrão já fala, porra, esse é do bom. É assim que tem que fazer. Vamos pegar os nossos relatos coletados com exclusividade pro Febroso. Pra vocês terem uma noção do que, cara, foi muito foda. A primeira pessoa que eu consultei é essa minha amiga, que inclusive é o motivo da gravação desse podcast. Eu queria compreender ela, além de respeitar. É a musa. Musa? É a musa inspiradora do podcast. É a musa inspiradora do podcast, olha que bonitinho. E tipo assim, cara, ela é uma pessoa complicada, não de lidar. Na verdade, ela é uma pessoa bem fácil de lidar. Mas ela é uma pessoa complicada porque as outras pessoas são complicadas
Como é que eu posso explicar isso? Pra você se dar bem com ela, você precisa gostar dela. E as pessoas não entendem isso, porque as pessoas não gostam de outras pessoas. As pessoas gostam da versão daquela pessoa dentro da cabeça delas. É diferente quando você tenta ser uma pessoa menos autêntica, quando você tenta ser uma pessoa que todo mundo vai gostar, entendeu? Ela é uma pessoa completamente autêntica e não é porque ela não quer ser uma pessoa mais sociável. Ela já até comentou comigo que queria e queria ter mais desenvoltura social. Só que acontece que ela é uma pessoa ótima e ela não tem que ser nada disso. Basta a pessoa gostar dela, entendeu? E não ser uma pessoa, mais uma pessoa comum, qualquer, com gostos e hábitos e assuntos comuns, sabe? Ela é uma pessoa autêntica, ela é uma pessoa especial, ela é uma pessoa diferente, sim, mas isso não torna isso ruim, tá ligado? Só que algumas pessoas acabam esperando certas coisas dela, como certas interações, e acabam se frustrando. Esse é a coisa que pega, assim. No começo da nossa amizade, eu esperava coisas dela, entendeu? E aí eu me frustrei bastante, mas conforme eu fui amadurecendo e tanto ela tendo paciência comigo, quanto eu tendo paciência com ela, eu fui entendendo que ela é isso, e isso é tudo de bom, isso é tudo de maravilhoso. Ela não tem que ser nada além disso. A gente teve uma longa conversa sobre isso, só que eu precisava entender a timidez. E eu pedi pra ela me contar. Então, como ela é uma pessoa que tem muita vergonha até de mandar áudio, ela escreveu. Eu perguntei pra ela como funciona essa coisa de não conseguir falar muito bem, como é o sentimento e o que ela pensa. E ela escreveu assim: passa várias coisas na cabeça. Eu não lembro se eu te contei que me chamaram pra uma entrevista sobre o meu TCC, ia ser online. Eu não consegui nem aceitar porque já estava pensando em todas as coisas que poderiam dar errado, entre parênteses ansiedade. Ter que falar, mesmo que sobre algo que domino, mas correr o risco de errar, fracassar, é algo que fica atormentando. Ter que interagir e lidar com o julgamento alheio. A timidez está muito ligada à ansiedade e insegurança. E eu tipo assim, nossa, é uma pessoa que pensa que vai dar tudo errado, tá ligado? E aí eu perguntei pra ela por que digitar é ok, mas falar não é. Aí ela explicou que ela tem uma relação muito forte com a escrita, então ela se sente mais confortável escrevendo do que falando. Ela falou assim: consigo me expressar melhor, além de proporcionar um tempo maior pra pensar enquanto escrevo. A chance de erro diminui. Você acredita nisso, cara? Que loucura! É muito diferente. Porque às vezes a gente se sente tão à vontade pra falar do negócio que a gente fala qualquer bosta e a gente pensa que tá arrasando. Eu compreendo ela nisso, na questão mais profissional. Que eu prefiro muito mais atender um cliente na escrita do que por telefone. Porque, às vezes, você precisava lidar com alguma situação embaraçosa e, tipo, não é todo mundo que tem um ótimo jogo de cintura pra conseguir contornar a situação. E falando, essas chances de contornar a situação, elas diminuem muito. E quando você escreve, você consegue... você escreve, olha, e você troca algumas palavras e tal. E você consegue se expressar melhor e conseguir passar o que você precisa passar pro cliente. E às vezes, falando, de repente, sem querer, você solta alguma informação que não era legal ter soltado. Às vezes você tem alguma reação e, tipo, sei lá, na escrita você consegue ter mais esse tempo realmente, sabe? Porque você escreve, você consegue ler antes e julgar o que você leu antes de mandar pra pessoa. Coisa que não acontece muito, assim, porque às vezes a pessoa tá lá no telefone falando e você precisa de uma resposta rápida, né? Não tem todo esse tempo de você ficar pensando muito. Enfim, eu tenho isso, mas é mais na parte profissional mesmo. Ô, Giovanni, eu fiquei curiosa aqui. O que te incomodava no fato dela ser tímida e, assim, ela não atendia algumas expectativas que você tinha, mas Sim. na sua cabeça, o que era? O que acontecia que te deixava incomodado? Na verdade, foram coisas que eu tive que trazer pra terapia, mas não sobre ela, sobre todo mundo. Porque eu tinha um problema sobre o que as pessoas achavam de mim. Então, eu pensava que ela me evitava por ter alguma coisa errada comigo, entendeu? Não, eu perguntei isso porque tem às vezes, quando eu tô junto com alguém tímido, algumas coisas me incomodam. Tipo, mas não é uma coisa assim interna, né? Que eu tenho. É coisa situacional, assim. Tipo... Mas sabe o que é pior também, Patê? É que não é só isso. Lembra de uma pessoa que eu te falei que eu tive um crush por muito tempo, um crush foda, um crush antigo, de uma garota maravilhosa de cabelo curto, com o tipo de nariz que eu mais gosto? Lembro. É ela!
Ah, entendi. Rapaz, olha, e é uma pessoa que, sabe, o universo faz as coisas certas pra ter. Porque ela é uma pessoa toda fofinha, sabe? Ela é uma pessoa certa, sabe? Uma pessoa correta na vida. Uhum. Sabe, ela deve ser o orgulho dos pais dela. Porque é uma pessoa estudiosa, uma pessoa inteligentíssima, mas é uma pessoa bem resolvida. Pensa numa pessoa inteligente, que tem a cabeça no lugar de verdade. Ela é maravilhosa nesse sentido. E aí, tipo, ela é fofinha, sabe? Ela parece Sabe quando você vê aqueles gifs de filhotinhos de coelho? A sensação de olhar pra ela é quase igual. Ainda bem, Patê, que esse tipo de crush não dá certo. Porque tudo bem que eu não sou exatamente o menino mais errado do mundo. Todo mundo que escuta o Febroso aí sabe como é a minha personalidade. Eu sou um garoto pacato inocentíssimo do mato. Não tenho... Não tenho malícia nenhuma. Todo mundo sabe que eu sou. Gente. Ah, só anjinho. Eu sou muito ingênuo, Um entendeu? anjinho chamado Lucifer. Mas assim, cara, perto dela, eu sou um diabo de fato, entendeu? Ela é uma pessoa que gosta de bons romances, de bons diálogos, de momentos fofinhos. Então ela se derrete quando dizem algo bonito pra ela. É do tipo que espera o príncipe encantado, tadinho. Ah, é? Ela ouve o Febroso, tá? Fica falando essas coisas dela. Mas é real, tipo, não vai chegar um cara... Falou o nome dela. Eu corto na Você edição. faz pi. Não vai chegar um corta. cara num cavalo branco pra você, meu amor. Desculpa. Mas também não vai. precisa chegar um cabeludinho esquisito tarado beijando o pescoço dela. Talvez chegue um cara numa moto com o escapamento cortado. Então fica aí. O próximo maluco que sai empinando a moto. Pá, é esse o cara. Pode ir. Conselho da Sucubo. A Sucubo sabe as coisas que ela diz. Enfim, depois do relato dela, eu ainda não tinha compreendido em sua totalidade. Eu pedi para pessoas tímidas, se tivessem coragem, me mandar áudio me explicando sobre como é ser tímido e as coisas que elas passavam, que elas sentiam. Algumas pessoas me mandaram áudio e outras pessoas me escreveram. E cara, eu vou começar com os áudios porque os áudios são muito bons, Patê. Muito Oba, bons. Amanda, eu tô ansiosa. Vamos começar então. Vamos começar com o áudio do Denis. Olá, eu sou Denis, eu sou ouvinte do Febroso, um ouvinte recente, vim pelo Indigentes. E Giovanni pediu para quem for tímido, se tivesse coragem de mandar um áudio ou mandar um texto. É difícil falar de timidez, eu acho que todo mundo tem timidez, são graus. Vai desde aquela timidez pequenininha que a pessoa consegue burlar, até uma timidez gigantesca que chega a virar uma fobia. E eu não chego a ter uma fobia, mas assim, a minha timidez é tanta que eu só comecei a ter vida social de verdade com o advento da internet. E sendo um homem de quase 40 anos, para mim foi muito difícil, porque eu não tinha coragem de chegar uma pessoa estranha e fazer amizade, eu não tinha coragem de chegar numa menina e falar que eu tinha interesse nela. E hoje eu só sou casado porque a minha esposa manifestou interesse por mim e tomou iniciativa. E é muito ruim ser tímido, muito, muito ruim. Quem não é, não entende. Porque a gente vive mais no nosso mundo mental, na nossa fantasia, do que no mundo real. Eu, particularmente, no meu mundo mental, sou alguém com muitas habilidades, alguém que fala bem, alguém que fala na frente do público, alguém que chega a ser até poderoso. Tudo para tentar disfarçar a timidez que eu tenho. E mesmo para gravar esse áudio já me é difícil. É muito difícil expressar em palavras o que é ser tímido. Eu acho que o jeito mais fácil de entender, pensa numa bolha. Que se você romper essa bolha, você não sobrevive no mundo externo. Mas ao mesmo tempo essa bolha impede que você realmente viva de verdade. Você não pode aproveitar as festas, o convívio social, sentir os cheiros. Você só fica lá naquela bolha, você é só visto, mas não é ouvido, não é tocado, não é sentido,
E vice-versa, você não toca, não sente, não prova, não cheira, você só vê. Basicamente, pra mim, é isso que é ser tímido. Mano, Gente, Denis, você fala muito bem. Cara, dá Você- vontade de pegar ele pela mão e falar, vem cá, eu vou te levar, sabe? Não, mas ele tem uma capacidade explicativa muito boa, assim. Sim, O áudio dele foi muito legal, foi muito Cara, claro, foi... esse foi o áudio que mais me impactou. Eu fiquei emocionado com o áudio dele, porque eu consegui sentir na pele o que ele sente, como ele sente e por que ele sente. Sim. A hora que ele dá aquela suspirada no começo do áudio e explica que é difícil pra ele Sim. falar sobre aquilo pesou pra mim de um jeito que, sabe, foi aquele momento que eu fiquei emocionado. Falei, ok, acho que agora eu tô entendendo o que é isso. É, a fala que você não explicação também toca, da não- bolha, nossa, Nossa! é muito acertada, tipo, é muito de vivência mesmo, né? Enfim, cara, depois desse áudio, o podcast poderia acabar por aqui, porque foi perfeito, entendeu? Mas eu consegui muitos relatos interessantes de situações, relatos situacionais também, que são incríveis. Bom, lembra quando a gente comentou sobre a quinta série? Sim. Olha o áudio desse rapaz aqui, outro ouvinte nosso, o Sandro Carlos. Então, eu já fui bem mais tímido do que eu sou hoje. Por exemplo, nessas festinhas de bairro, sei lá, que tem essas vendinhas para pegar as coisas, eu não gostava de ir no balcão pedir nada. Eu nunca gostei de falar no telefone, eu ainda não gosto. Tipo, pedir delivery, essas coisas, eu prefiro muito mais me comunicar por texto do que falar. E também, por exemplo, em balada, eu nunca consegui chegar em ninguém, mas daí, né, são por dois motivos, né? Um é por ser tímido e a outro porque eu não vou chegar num cara e tenho medo de apanhar porque ele ser hétero e tal. E eu sei que quando eu tava na escolinha aqui da primeira à quarta série, eu não era tão tímido, porque tinha vezes que eu até dançava assim na frente da turma e tal. Mas daí na quinta série eu já me fechei todo. Acho que tem a ver com a adolescência. E uma vez, há uns anos atrás, até uma pessoa que não me conhecia, ela estava com os amigos, perguntou. O pai dela tinha perguntado se ele era snob ou se ele era tímido. Daí ela falou, não, ele é tímido e tal. E daí eu até repensei um pouco se realmente eu tava... Se eu era tímido ou só simplesmente eu não queria falar com certas pessoas. E meio que é isso. Eu tenho muito essa parte de timidez, mas tem parte tipo assim, eu não vou perder tempo falando com os outros. Mas hoje em dia eu já me considero menos tímido, só que eu ainda sou muito quieto na roda de grupo, assim. Eu sempre sou o que fica aqui calado porque acha que não tenho muito assunto para adicionar à conversa. Aí eu sou mais o ouvinte do que a pessoa que fala. Nossa, Sandro, eu te compreendo muito, porque na verdade, né, depende. Quando a gente tá se relacionando com pessoas novas, eu fico bem mais quieta. Só que se eu pego uma certa intimidade com as pessoas, aí eu fico bem mais, tipo, escancarada, bem mais cara de pau. Eu falo sobre qualquer coisa e, tipo, às vezes assuntos que até as pessoas mais desinibidas não falariam. Uhum. Mas eu tenho essa questão de que ele falou que ele prefere ficar quieto na roda de amigos, né? Porque acha que o que ele vai... não tem muito a acrescentar sobre o assunto. Eu tenho essa questão de, às vezes, não ter o que acrescentar, mas é quando eu não manjo daquele assunto. Tipo, por exemplo, o Giovanni tá conversando com alguém sobre um assunto que ele, a outra pessoa, sabe muito e eu não sei sobre aquilo. Eu não sou do tipo de pessoa que, tipo, só abre a boca pra falar só pra dizer que eu tô ali, que eu tô interagindo. Eu tenho essa questão de, tipo, ouvir e só filtrar aquilo que eles estão falando, talvez aprender alguma coisa sobre o assunto. E quando eu sei sobre alguma coisa, eu falo. Tipo, eu não tenho essa questão de aquelas pessoas que falam várias asneiras só pra poder falar, sabe?
Tipo, sei lá. Não, e eu achei legal a parte que ele falou, né? Que às vezes, tipo, tem pessoa que ele realmente não quer falar. Tipo, uma pessoa que não vale a pena e ele não vai se esforçar pra isso. Tudo isso que ele descreveu é muito a Sucubo, cara. Ele falando assim, eu tipo, nossa, a Sucubo é exatamente assim. Eu fiquei pensando nisso, porque eu pensei, é tão difícil, né? Tipo, a pessoa se esforçar pra falar, vai gastar, né? Falando com gente que não vale a pena. E às vezes eu tenho pessoas tímidas que às vezes eu tento puxar conversa, assim, e a pessoa não fala muito. Eu nunca sei se eu sou uma dessas pessoas que ela acha que não vale a pena, então ela não se esforça, ou se ela tá com alguma dificuldade. Isso é bem difícil pra mim. Agora eu tô me sentindo meio mal. Cara, você sabe que uma vez eu conheci uma pessoa que a primeira vez que eu conheci ela estava com uma cara, tipo, muito desconfortável, olhando pra mim, respondia muito pouco e tal. E depois eu conheci essa pessoa, e essa pessoa era um doce, na segunda vez. Eu falei, nossa, a primeira vez que eu te conheci, você tava tão tímida e tal. E ela falou, ai, desculpa, eu vou ter que te contar isso, mas é que eu tava segurando um pum. Adivinha quem foi essa pessoa? Sei lá. Nossa. Opa, soltando os nomes das pessoas. Deu bipo depois. Mano, ela tava com a cara... Sabe a esposa do Cunha, quando alguém tira foto dela? Aham. Ela me olhava com aquela cara completamente desconfortável, dando respostas curtíssimas. E ela só tava segurando um pum. É que você não pode se esforçar muito eu quando tem um vou pum pensar preso, mais né? agora, antes de ficar puxando conversa com as pessoas. Aí você chega assim pra pessoa que tá segurando um punzinho, né? Vai lá. Faz o seu punzinho tranquilo, depois você vem E aqui. A quando gente você tá conversa. segurando um pum e a galera tá contando piada, mano? Nossa! Triste. É muito triste isso. É muito triste. Não pode rir. Muito triste. Vamos pro terceiro áudio, que é do nosso querido Felipe Carneiro. Ele nos mandou um áudio. Olá, eu não sei como é que começa um áudio para podcast, mas enfim. Acho que é mais ou menos assim, né? Olá, suavão com vocês. Enfim, eu sempre me considerei meio tímido, né? Principalmente no primeiro dia de trabalho e tal, mas eu tenho um caso meio bizarro pra contar. Uma vez quando eu tava no primeiro ano da faculdade ainda, eu tinha acho que uns 20 anos, tava num estágio e eu ajudava a secretária. E aí foi uma menina lá pedir informação pra mim, de localidade de sala, assim. E era uma ruiva, eu sempre tive meio fetiche, assim, por ruiva. E ela era gata, assim, mas não era a menina mais linda do mundo. Mas eu sei que a hora que ela foi falar comigo, ela falou, onde que é tal lugar, assim? Aí eu olhei pra ela, comecei a falar, e aí eu comecei a gaguejar. Aí depois eu consegui falar normal e ela foi embora. Eu fiquei, meu Deus, que porra é essa que aconteceu ficar gaguejando? E essa acho que é um caso mais bizarro que eu lembro, assim, de timidez. E é isso, travou na ruiva. Nossa! Gente, cara. Eu fiquei curiosa pra saber e depois. Se ele encontrou com ela outras vezes. Então, se ele conseguiu desfazer o feitiço da ruiva. da gagueira. Depois conta pra gente no grupo, Carneiro, a hora que você ouvir o episódio, se você conseguiu ter mais contato com a ruiva. Estamos curiosos a respeito da ruiva. Bom, depois eu fiz uma postagem no Facebook e eu tive relatos completamente selvagens de timidez que eu fiquei, meu Deus, eu não estou acreditando nisso que eu tô lendo. A primeira pessoa que me contou um relato aqui foi a minha querida Maria Laura, a Laurinha. Beijo pra você, Laura. Ela comentou o seguinte: chegar num lugar pra comprar alguma coisa, o vendedor vem te atender, você fica nervoso, fala qualquer coisa, acaba comprando mesmo sem gostar, por não ter coragem de falar que não gostou. Adeus, mano. Nossa! Esse é um problema que eu não tenho, de comprar uma coisa que eu não gostei. Mas foi legal que o Vinícius falou que uma vez ele passou por isso, mas ele conseguiu falar não, porque na verdade escapou o não. E aí ela falou que não faz isso tanto, mas antes da facu era vergonha atrás de vergonha. As pessoas comentaram que depois da faculdade eles perderam um pouco a timidez. Você vai ver aqui no decorrer. Nossa, então eu preciso fazer uma faculdade pra me virar o quê? Então? É porque na faculdade você usa droga, né? E droga inibe a timidez. O Ismael, ele é tímido aqui. Aí teve um dia que a gente entrou num lugar pra comer. Era um lugar bonitinho, a gente entrou, a gente sentou na mesa, pegou o cardápio e era muito caro. Muito caro. Nossa. E ele abriu assim
E ele ficou assim, ele falou assim, nossa. E aí eu abri, eu olhei, eu falei, o quê? Quase aquele meme da Pablo. O quê? E aí ele ficou sentado, porque ele achava muita vergonha ir embora, sabe? E eu falei assim, não, eles cozinham com ouro aqui? Não tem ouro no cardápio, eu vou embora. Aí ele, não sei o que. Eu falei, não, vamos embora. Aí vergonha. eu levantei e ele tava, tipo assim, com muita vergonha de ir embora. Tipo, ele ia ficar lá, pagar um absurdo na comida. Tipo, é boa, não é? Sei lá, era a primeira vez que a gente tava... Era só criar uma você tá olhando? situação, tipo, sei lá, assaltar o lugar. Aí vocês têm um motivo pra sair, entendeu? Não, eu já acho isso um absurdo. Eu fico brava e vou embora. Aí ele veio, eu falei assim, cara, é caro, a gente não queria pagar aquilo pela comida, então a gente vai procurar outro lugar. A gente não é obrigado a comprar só porque a gente sentou na mesa. A gente levantou e foi embora. E tá tudo bem. Mas se eu não tô junto, ele fica, sabe? Ele morre de vergonha dessas coisas. Nossa, se ele tivesse sozinho, tadinho. Ia pagar com muita dor no coração. Eu vou embora. Tem umas coisas que eu não consigo. Essas coisas do vendedor empurrar as coisas também não funciona comigo, não. Pede uma garrafinha de água, bebe e vai embora. Ué. Pega o item mais barato que tem do cardápio. Pra fazer a abertura. Daí temos a nossa querida Thalita, a Tati, que ela já participou, inclusive, do episódio Coisa de Macho, que não lembro que número é. Ela comentou o seguinte: sofremos até mesmo em rodas de amigos. Quando vamos falar algo, alguém interrompe e aí muitas das vezes não tentamos mais falar. Isso é uma coisa chata mesmo. Quando eu comecei a ser menos tímida, assim, em roda de amigos, isso acontecia. Tipo, quando eu tentava falar... Aí, quando tem muita gente, tá todo mundo gritando, um tentando contar a história primeiro que o outro. Aí a gente tenta no máximo 2, 3 vezes, a gente não consegue, a gente fica quieto. Mas, às vezes depende também do meu nível etílico, assim. Sim. Porque também tem aquela que a gente esquece que a gente ia falar, né? E se você tá fumado, todo mundo acha isso engraçado. E tá tudo bem, porque você esqueceu que você tá chapado. Mas se você tá na roda de amigos, geralmente... o pessoal tá com o sangue, assim, fervendo de falar as coisas e tal. E aí, você se impõe, fala, deixa eu falar, caralho, sabe? Eu ia falar exatamente isso. Dá 3 tiros pro alto que quando a gente, que dependendo do meu nível etílico e se eu quero falar muito alguma coisa, eu dou uma dessa. Eu grito deixa eu falar. Deixa eu falar. Não, porque isso... Nem coisa é coisa que eu tipo de timidez. faria na minha adolescência, gritar com alguém e falar pra deixar eu falar, nossa. Isso nem... Porque às vezes, olha o que acontece. Às vezes isso acontece comigo. Tem mais... Tô disputando uma fala com outras pessoas. E eu deixo de falar, porque já teve vez de eu falar, deixa eu falar, caralho. Aí todo mundo ficou quieto pra eu falar. Aí eu fiquei morrendo de vergonha. E falei o que eu ia falar de um jeito tão idiota que foi pior. Era melhor não ter falado. Que maravilhoso. Não, isso acontece também. Normalmente quando eu dou uma dessa, a galera dá risada. Tipo, nossa. Porque depois a gente ver você ri. Fazendo isso, né? Depois a gente ri. Eu falo assim, tá vendo? Vocês me atrapalharam tanto que nem teve graça. Eu odeio vocês. Já falo uma dessas e daí já fica... Ninguém nem lembra depois, porque daí todo mundo já tá falando outra coisa. Uau. Mas é isso. Beijo, Tati. E eu também aprendi a elevar o tom da minha voz quando eu quero ser ouvida. Coisa que eu também nunca faria na minha adolescência. Quando eu percebo que ninguém tá me deixando falar, eu aumento a voz mesmo e vocês vão me ouvir. Sim. Mas o pior é quando tem outra pessoa, as outras pessoas também são igual a você e tipo, você tá falando, ninguém para de falar e ninguém se ouve. É tipo cena do Chaves, com todo mundo falando ao mesmo tempo. Foda-se. Ninguém abre mão de continuar falando. Sim. Daí tivemos aqui um comentário da Juliana Ticelli. Medo de abrir a boca e não agradar, de errar, vergonha se alguém te olha, vontade de passar despercebida. Meu Deus. Isso é síndrome de Batman, tá ligado? Síndrome de Batman? Porque não fala nada, só fala
umas coisas assim, e some, e passa despercebido, e é um cavaleiro das trevas, tá ligado? O Batman é tímido, gente. É isso. É verdade. Nossa, mas isso é muito chato. Isso. Porque às vezes tem pessoa que gosta muito da sua presença, sabe? Uhum. E. Sei lá, se você não fala, você nem dá a chance de saber que as pessoas, tipo, te estimam. E aí acho que fica pior, você se sente mais mal ainda. Mas isso daí é muito chato mesmo, porque as pessoas estão incomodando ela. Tipo assim, muito a ponto dela não querer ser percebida. Tipo, isso é estranho. Eu acho que ela tinha que trabalhar um jeito, desenvolver um foda-se pras pessoas. Pra ela viver bem. Sim, tipo, mesmo muito, porque ela não tô parece nem ser aí. uma pessoa incrível, tá ligado? Eu não conhecia ela pessoalmente, mas ela é um amor de pessoa. Você não incomodaria ninguém. Sabe o que eu acho? Eu acho que tem gente... De verdade, a minha teoria é de que as pessoas tímidas são pessoas com muito bom senso, só que elas têm bom senso Sim. exagerado. Sim. Porque uma coisa é você ter o bom senso de achar que você talvez possa estar incomodando. E essas pessoas normalmente são pessoas inteligentes. Gente Sim. burra pensa que tá arrasando falando altas bosta. Sim. E tem Sim. orgulho de ser aquilo. E grita pros quatro ventos as burrices que afirma. Sim. Ela é uma pessoa precavida demais. Você é uma pessoa incrível. Tem gente que se acha importante demais, que precisa ser ouvida. E tem gente que se acha desimportante demais. Meu bem, você não é... Como é que é o contrário de você não é tudo isso? Você não é só isso. Tá entendendo? Ergue essa sua Sim. bolinha aí, que você não é só isso, não. É isso que tem que falar? É, Acho que é isso, tá? com certeza. Para de ser nóia. Com certeza. Você é uma pessoa legal pra caralho. E as pessoas pagariam pra ter amizade com você. Você pensa assim, olha essa pessoa falando um monte de merda e ela não tá nem aí, tipo, por que ela vai me incomodar e me impedir de fazer tem alguma gente coisa que que eu defende queira? antivacina em público. Tá maluco? Ai, É isso aí, sabe? tudo que o Giovanni falou. É melhor você ir erguendo essa sua bolinha aí, porque... Ai, sabe, olha, não consigo. Não se priva por causa de gente otária, não. Ai, eu já tô com raiva. já tiltei. Aí nós tivemos o comentário da Daniela Canalini. Ela disse assim: ser tímida é ter taquicardia toda vez que tem que apresentar trabalho, falar em público, etc? Aí eu respondi que sim. Tipo, a pessoa tem taquicardia toda vez que tem que apresentar trabalho. Imagina dar um zig-dum ali no... Acho que isso é um pouco normal, Sim. o coração acelerar, mas... Sim. A ponto de passar mal, aí já é zoado. Aí nós Mas eu acho que isso é uma coisa que a tendência é ficar um pouquinho e ir melhorando. Você não ficar mais com tanta vergonha conforme o passar do tempo, o passar dos anos, sei lá, ficando mais... Não sei, mas foda-se no pra começo da isso. apresentação é tenso, mas depois as doses de uísque vai subindo, aí você vai se soltando. Eu tinha um truque pra apresentar trabalho, que era preparar as minhas 2 primeiras frases. Que eu sabia que se eu chegasse pra apresentar e falasse essas 2 primeiras frases, depois o resto ia fluindo. Porque se eu gaguejasse já na primeira frase, se eu ficasse meio sem saber o que falar, aí fudeu. Aí o resto não ia, porque eu ficava mais nervosa. Eu fico imaginando a apresentação do TCC da Patê assim: oi, avaliador, né? Não, o meu TCC foi bom porque eu usei essa técnica das frases e treinei em casa o que eu ia falar. E aí foi fluindo, aí foi muito bom, mas... Eu acho que eu não posso decorar frases, porque toda vez que eu tento decorar frases, na hora que eu vou falar, eu inverto a ordem das palavras e eu faço frases horríveis, tá ligado? Não, mas não é decorar. Você tem que ter uma... Tipo assim, você tem que ter... Uma base, né? Saber como você vai começar. Tipo assim, nem que seja boa noite, eu vou apresentar pra vocês aqui
o Eixo Criativo Vila Mariana, que é um trabalho que eu desenvolvi pensando na economia criativa linkada no urbanismo da cidade. Essa foi a minha frase do meu Nossa, TCC. você decorou Foi isso. tanto, pensou tanto que lembra até hoje. Não, então, mas o que acontece? Eu não decorei, é o nome do meu TCC e é o tema dele, que é o que foi o que eu fiz. Eu peguei economia criativa e linkei com o urbanismo. Então, assim, não era decorado, era realmente conteúdo. E eu precisava ter ele organizado na minha cabeça pra eu falar e explicar. Então, era isso. Se eu falasse isso, que era a coisa organizada, o resto ia fluiu. Tipo, isso me ajuda. Se eu não tenho isso, eu não consigo falar. Eu fico perdida. Uou. Aí nós temos o comentário aqui do Adrian Rampasso. Um grande abraço, Adrian. Ele fez 2 comentários. Um eu meio que entendo ele e o outro nem tanto. Um comentário ele disse: ser tímido é ter vergonha de dançar sozinho em casa. Meu Deus, Adrian! E tipo assim, eu não tenho vergonha de fazer dancinhas de felicidade. Quando tô feliz, eu fico fazendo dancinhas assim, como se a Patê estivesse vendo, né? Eu fico fazendo meio que uma... Sabe a dança da minhoquinha, assim, com o corpo? Eu faço isso e também fico fazendo dancinhas de hula com a mão, assim, pra um lado e pro outro. Hula, hula. Meu corpo não dança da cintura pra baixo. Não tenta fazer eu dançar com as pernas. Eu sou a única dura coisa que também. eu gostaria de dançar é aquela dança russa que os caras cruzam o braço e fica, sabe? Mexendo as Aquilo ali pernas, eu quero balançando a aprender. perna. Mas de resto, eu não sei dançar com as pernas. A cintura pra baixo, eu sou paraplégico na hora da dança. Eu Mas também. eu sou muito bom em fazer a dancinha da hula pra comemorar que eu tô feliz e fazer a dancinha da minhoca com o corpinho. Tô feliz. Aí Nossa, sim. eu sou muito dura, mas eu sou muito foda-se. Então, quando eu tô aqui em casa eu vou até o chão. Vou igual um robô, mas vou. O problema é que no peso que eu tô, Patê, se eu for até o chão, eu não subo mais tanto. Tem uma frase que as meninas usam pra certos caras que eu entendo perfeitamente, que é o nem guindaste. É isso. Eu e o chão. Mas eu também tô meio que nem guindaste aqui nessa quarentena aqui. Tá triste. Todos estamos. Ai, socorro. E aí outro comentário que ele fez é: ser tímido é perder totalmente a linha de raciocínio de algo que você domina quando está falando em público. É, por isso que eu uso as frases. É frase de organização mental. Minha. Isso eu já não tenho muito, não. Eu falo até sobre coisas que eu não domino em público, com tranquilidade. Não, mas eu não tenho mais esse problema. Pra mim é ok falar em público, mas eu preciso da organização mental pro negócio fluir. Aí não é nem questão de timidez, assim, mas já ajudou com a timidez também. Daí temos o comentário também de um querido amigo meu, Vinícius Luciano. Ele falou o seguinte: é uma bosta. Você está em um lugar, então vê alguém interessante. Você quer tentar uma aproximação. Já bate um certo nervosismo em como vai ser tratado, se o assunto vai ser interessante para a pessoa também. Mas aí você desiste e tenta demonstrar encarando a pessoa que quer se aproximar. Tipo, imagina, você quer falar com a pessoa e não fala. Aí você fica a noite inteira olhando assim pra ela, fixamente. Isso deve ser muito pior do que falar com a pessoa. Né? A última vez que alguém me olhou fixamente em um lugar... Quando foi? Lá no bar do português, lembra? Não lembro. Que tinha tava eu, você e a menina lá. Aí tinha um cara que tava olhando muito pra gente. Não, tinha um cara que tava olhando muito pra gente jogando sinuca. E tipo, olhando muito, muito, muito. Aí a hora que ele foi pro caixa pra pagar e ir embora, ele continuou olhando. Eu olhei pra ela e falei: vamos beijar? É. Aí a gente se beijou e ele ficou em choque, ele ficou olhando mais ainda. Verdade, eu lembro disso. Tipo assim, sabe quando você percebe que a pessoa tá olhando, tentando descobrir com quem que o homem do trio estava pegando? Pra tipo assim, vamos ver quem que tá disponível, né? Quem tá disponível? Aí eu pensei, eu vou beijar ela aqui, só pra ver se ele fica desconfortável e para de olhar. Eu lembro disso. Eu olhei pra essa pessoa no caixa com a cara de Faustão. Errou! Olha, eu não vejo um problema em flertar com um olhar. Mas, cara, tem que saber fazer, né? Tem que saber fazer. Se você fica olhando sempre a pessoa fica te olhando parecendo que vai te assaltar.
É muito eu já tenho um problema estranho. contrário. Eu já tenho um problema contrário, que às vezes eu quero conhecer a pessoa, eu quero ter um papo legal com a pessoa antes, só que eu tenho uma cara de sem vergonha, uma cara de puta, que eu olho pra pessoa, a pessoa fala, meu Deus, essa pessoa acabou de me comer com os olhos. E às vezes nem é, entendeu? É que eu só tenho uma carinha meio de sapequinha, às vezes. Você tem que interpretar minha cara como um menino feliz, pacato e inocente do mato, não um tarado. Mas é que eu olho meio de canto de olho, com um sorrisinho. Eu não sorrio mostrando os dentes, sabe? Eu não faço para sorrir. Então, imagina uma pessoa com um sorrisinho de canto de boca olhando pra você de canto de olho também. É pura maldade. É meio triste. Meus olhares são bem mal interpretados. Eu tenho um problema que eu nunca vejo se as pessoas estão olhando pra mim ou não. Eu nunca reparo. Sempre é alguém que tem que me falar, aquele cara ali tá te olhando, hein? Você viu? Tipo, eu nunca vejo. Eu sempre ando olhando pro nada, olhando pro chão. É meio triste. Eu também é poucas as vezes que eu percebo. É sempre alguém que uma me fala. pessoa- Ou você me fala, ou quando eu tô com uma amiga e, tipo, fala. Eu lembro do dia que a gente foi lá comemorar o Dia dos Namorados. Que o cara tava, tipo, Dia dos Namorados, tava todo mundo de casal. E aí, daqui a pouco as meninas falaram, tipo, mano, o cara da mesa do lado, toda vez que você levanta, porque era tipo um rodízio de caldo, sabe? Então a gente tinha que levantar que pra ir lá delícia. se servir. E aí elas falam, nossa, toda vez que você levanta, o cara te olha que parece que, mano, ele tá te secando de um jeito, com a mulher, Com a na mulher do mesa. lado, cara. Vacilo. Nossa, pesado. A Sucubo, ela tava com um vestidinho. Ai, ela tava... Aquele vestidinho te deixa com uma raba, meu amigo. Olha, o Dia dos Namorados daquele cara devia estar muito triste, tá ligado? Ele com alguém ali do lado. Ai, que triste. O dela devia estar muito pior. É, realmente. Espero que ela não tenha percebido. Ah, deve ter percebido, óbvio. É, então. Você acha que não? Não, não Naquele sei. dia, aquele cara não transou. Eu não presto atenção nessas coisas, então. Mas o maluco tava secando forte mesmo, tá ligado? E eu nem tinha percebido. Aí depois que elas falaram que eu fui perceber. Putz, mano. Que paia. Você devia ter beijado alguma mina dali da mesa. Ah, mas... Mas era tudo coxinha. Tudo coxinha. Não, mas, se alguma Acho que o ideal pessoa seria todo mundo dessa tímida... mesa se beijar. E ia ser uma zona. Se alguma pessoa tímida, tipo, tivesse flertando com alguém igual eu e a Sucubo, ela ia ficar muito frustrada. Ia. Porque a gente. Ia falhar a comunicação. Mas eu não vejo problema de você flertar com o olhar, desde que, sei lá, dá um sorrisinho quando a pessoa te olhar, sabe? Pra gente identificar, né? Que é um flerte. Nossa. Já viu Acho aquele que meme ajuda. daquele indiano fazendo aquela cara de safado? Não. Cara, deixa eu ver aqui. Pera aí que eu vou tentar encontrar. É muito bom, é um cara com uma cara muito de safado. Esse não é indiano, mãe, nem. Quem é esse? É. Claro que é, amor. Não, esse é árabe. É que eu procurei. Mas é um maluco com uma cara muito boa. Mano, eu não vou encontrar agora. Com uma cara muito de safado, com aquele sorrisinho, sabe? Aquela... Eu imagino que toda vez que eu tô sorrindo pra alguém, eu tô fazendo aquela cara. Meio assim, sabe? Eu não consegui encontrar pra ter, infelizmente. Ah, depois você manda, então. Mas eu sempre penso que eu tô fazendo uma cara muito de vou te comer pra pessoa. E às vezes eu nem sorrio de volta, eu fico na minha. Sei lá, faz tempo que eu não flerto com ninguém, cara. Como é que faz isso hoje em dia? Tem que falar, oi, Eu Letícia, também né? não sei. Oi, Letícia. Cara, que bizarro. Tem que levar um bolinho pra dividir. Eu ouvi dizer que hoje em dia você tem que perguntar se a pessoa fuma um. E se você oferecer, já começa o flerte. Eu vi isso no Facebook ontem. Deve ser assim hoje em dia, não sei. Eu não sei. Eu também não sei. Bom, daí nós tivemos a presença também do comentário do Maicon Zambido. Ele é um youtuber famoso aqui de Ourinhos, inclusive tem um vídeo que viralizou pelo Brasil todo, que é aquele de um caipira no pedaço, sabe? Sim! É muito bom aquele É vídeo. dele. Ele comentou o seguinte: você tá lá no meio de uma galera nova, tentando não demonstrar que é tímido, aí alguém que nos conhece bem diz... Ele é tímido, pronto. Nunca mais quis abrir a boca. Ou tem aquela pessoa que você tá conhecendo na turminha e fica falando: se é quietão, fala aí, cara. Fala aí. Mano. Que merda, Nossa. né? E no caso Broxa, específico né? dele, ele falou assim: no meu caso específico tem aqueles que falam: você é na sua, né? Nem parece o cara dos vídeos que faz aquelas palhaçadas. Ai, meu
Meu Deus. Caralho, que bad, mano. É muito horrível quando você tá quieto e a pessoa fica, fala aí, mano. Ou você não fala nada. Nossa, isso é muito ruim, é verdade. Tipo assim, eu normalmente, eu não fico assim por vergonha por ser tímido. E sim porque a minha opinião vai destruir completamente a conversa, entendeu? Então, eles estão falando de alguma coisa, normalmente estão falando de igreja, eu fico quietão. Se tem gente falando de igreja, de religião, ou de qualquer coisa assim, eu fico quietíssimo. Eu tento não opinar, porque não é que eu não respeito, mas é porque é tão habitual de mim fazer comentários, assim, humorísticos ou ácidos a respeito, que, tipo, eu vou azedar muito o rolê. Eu lembro de uma vez que eu fiquei meia hora em silêncio, porque tinham pessoas do meu lado falando sobre catequese. E eu sabia que se eu abrisse a boca, eu ia estragar completamente o assunto. Mano. Pesado. Assim, eu faço umas 2 piadas de padre por dia, todos os dias da minha vida. Ai, Giovanni, pesado. Então, não tem condições, sabe? Se eu tô quieto, não tenta fazer eu falar, porque eu vou estragar a conversa de vocês. Fica isso. A dica. Giovanni quieto, mantém ele quieto, não é um bom sinal. Não é um bom sinal. Daí nós tivemos um comentário do Kenspel. O Kenspel disse o seguinte: eu era extremamente tímido. A faculdade me fez muito bem. Aprendi a falar em público e perder a vergonha. Mas que foi complicado foi. Uma pessoa falando também que a faculdade ajudou. Ele é professor, né? Ele é professor. Ele é um professor. Olha que legal. Ele já então, ele meio que precisou mesmo. Ele foi obrigado. Daí nós temos um comentário de uma ouvinte. Beijo pra você, Fernanda Schaffer. Assim disse Fernanda: eu não nasci tímida, mas me tornei tímida por sofrer bullying na escola. Passei a achar que todo mundo está apontando o dedo pra mim o tempo todo e sou muito sensível a gente extrovertida que fica apontando o defeito. Olha a quinta série de novo fazendo estragos. Cara, esse tipo de gente dá vontade de pegar ela na mão e falar: vem, eu levo você. Sabe? Sim, muito. Cara, mas é muito chato mesmo esse tipo de pessoa. A extrovertida que você tá no seu canto e ela vai lá e te aponta alguma coisa, tipo algum defeito. Isso é horroroso, alguma... Cara, mano, isso quer fazer alguém ficar... destruidor. Eu acho que isso talvez pode ajudar, né? Uma pessoa, ela ficar confortável, não apontando defeito, aponta uma qualidade, mano. Sim, cara, ou você não tem o que falar, não fala, né? Poxa vida. Eu passei muito por isso com o meu nariz na adolescência. O que não fala mal do seu faziam de nariz. piada. Não, é verdade. O que sempre tinha a pessoa, que é essa mesma pessoa aí que a Fernanda apontou, que você tá quieto, você nem tá perto dessa pessoa. Ela tá num grupinho, mas ela vai te apontar e vai falar: ô, nariguda. Tipo, muito desnecessário, gente. Nossa, bicho. Aí você realmente são as épocas que você quer muito passar despercebido. Mas depois isso daí você vai superando, né, com o tempo. Mas é horrível. Quando você tá passando por isso na época, você fica muito sensível. É bem ruim. Patê, faltou um Giovanninho na sua escola, no seu tempo de escola. Que eu não podia ver uma menina nariguda na escola que eu gamava nela. Ai, cara, eu tenho uma coisa. Sabe da onde eu acho que veio essa admiração? Quando eu era criança, eu lia muitos livros. Eu era rato de biblioteca. E tinha alguns personagens de livros que tinham nariz grande e eram personagens fodões. Tipo Sherlock Holmes, assim, sabe? Uhum. E aí, sempre que eu via alguém com um nariz grande, eu logo associava a elegância e inteligência, igual Sherlock Holmes. E eu tinha uma professora de português que ela tinha um nariz grande assim, e ela era uma mulher muito bonita, muito inteligente, polida ao extremo. Uma pessoa fantástica. Ai, que legal. E aí eu tive um pequeno crush nela. E aí, tipo assim, toda mulher de nariz grande, automaticamente pra mim, é extremamente elegante e inteligente. Nariz grande pra mim agora significa isso, entendeu? A minha irmã tem um nariz assim e ela não gosta. Eu acho maravilhoso o nariz dela, cara. Ela não gosta porque possivelmente ela já sofreu muito bullying por causa do nariz. Sim, inclusive dentro da família, assim, alguns parentes. É muito vacilo. Sim, é péssimo. Mas é muito elegante, cara, que o nariz dela, além de tudo, ele é arrebitadinho, sabe? Uhum. Pô, gente, eu acho que existe uma contra-resposta muito eficaz pra quando alguém fala ô narigudo, ou tipo quando alguém usa óculos, tipo ô cegueta, ou 4 olhos, vira e fala ô seu corno. A pessoa vai ficar quieta na hora. Nunca mais vai falar alguma coisa de você. Momento away, né? Bate no mesmo. Ô filho da puta! Para com essa porra aí, meu irmão!
Não, se chamar a pessoa de corno, velho, ela vai ficar quietinha na hora. Ok. Eu tenho certeza. Fala assim, é melhor ter um nariz grande do que esse cuzão arrombado aí. O que eu tenho de nariz, você tem um dobro de cu. Assim, foi meu nariz que arrombou teu cu, caralho. Tá enorme. Olha o tamanho desse buraco. Quando eu era criança, esses mesmos parentes que caçavam do nariz da minha irmã falavam que eu tinha uma orelha muito grande. E é realmente dá vontade de falar isso, cara. Tipo, minha orelha é grande, mas não é o suficiente pra tapar o buraco do teu cu, filha da puta. Pois é, eu não tenho mais problema com isso, que eu respondo tudo com o meu nariz voando. Sim, eu lembro que tinha uma pessoa que tentou caçoar do tamanho do meu pé na escola. E aí foi um dia épico, porque todo mundo... Nossa, sabe como é que é a quinta série, né? A pessoa fala, esse pezão de palhaço saiu. Eu falei, você tá ligado, né? Que disse os boatos que quem tem o pé grande tem outra coisa grande também. Aí o povo... E... Ótima, saiu perfeito. Aí a Fernanda Schaffer continua falando que ela acha que a percepção é falsa na maioria dos casos, mas tem umas pessoas que fazem uma questão de avaliar os outros. Isso incomoda ela bastante, só que normalmente ela só fica sabendo por terceiros. Cara, que vacilo. Como assim? Eu não entendi. Parece que tá todo mundo sempre olhando, sabe? Ela comentou. E aí ela descobre tá que é sendo verdade, avaliada. que as pessoas comentaram. Nossa, isso. que... Ah, Mas, isso mano, é bem não, ruim. Peraí, vamos abrir o perfil da Fernanda, porque até onde eu sei, mano, vai apontar que defeito nessa mulher. As pessoas sempre acham. Não, amor, achar defeito em As alguém é uma pessoas coisa. inventam. Elas inventam. Quando elas não acham nada, elas falam uma coisa nada a ver. Patê, não tem como inventar dessa mulher. Olha isso que eu vou te mandar. Amor, tem. E as pessoas são Giovanni, boiadas. Aí, gente, tipo, por mais que gente você não maldosa tenha... inventa. É sério. Inventa Patê, coisa. Que jeito que vai inventar defeito dessa mulher? Olha pra essa mulher, Patê. Não, mas eu digo assim, a pessoa não acha defeito, ela inventa alguma situação, entendeu? Isso é bem ruim, isso já aconteceu comigo já, é bem idiota, é horrível. Aí a pessoa não tem aquilo e aí ela fica noiada com uma coisa que não tem. Ah, É pior sei, ainda, mano. sei lá. Se alguém me contasse uma história Sim, horrível porque sobre ela, eu duvidaria. De repente você descobre que estão falando de você um negócio que faz zero sentido, sabe? Aí você fica assim, meu, como assim? De onde que saiu Eu já isso? passei por isso, inclusive, mas, né, eu sou uma pessoa que não tem tanta credibilidade a ponto das pessoas duvidarem das histórias. Mas sei lá, mano, ela é foda, hein? Não sei. Então tá. Nossa, parabéns aí pra pessoa que consegue inventar defeitos dessa mulher. Ok. Parabéns, de verdade, parabéns aí pela criatividade. Fernanda, você deveria dar um prêmio pra essa pessoa. Você deveria chegar com a sua maior humildade do mundo e falar, olha, você que inventou um defeito sobre mim, eu gostaria de te parabenizar por conseguir atribuir um defeito à minha pessoa. Chega e fala isso, e indica esse podcast e fala que é eu que tô falando, não é você não. Daí temos o comentário da Diane Vegbright, que ela disse o seguinte: ser tímido é ter insegurança em si. Ser tímido é desconfiar de todos e achar que você tá sozinho. Mas é porque você tem mania de perseguição por conta da sua sensibilidade. Mas oi? Achar que tá sozinho, mas tem mania de perseguição. É uma coisa louca. Muito... Sim. Caralho. Pesado? Então tá. É, tipo, é aquela também, né, mano? Você... Isso vai soar um pouco o contrário daquilo que eu disse antes, mas tem a mesma lógica. A não ser que você seja realmente uma pessoa brilhante e especial, as pessoas vão te perseguir por isso. É natural que as pessoas tentam perseguir outras pessoas de sucesso e derrubar elas porque a felicidade ali incomoda. Mas ao mesmo tempo, é interessante você pensar que você não é tão especial assim a ponto de alguém ficar te perseguindo. Mesmo que esteja, é melhor pensar que não, sabe? Então... Tem um equilíbrio entre isso, entre não se achar tão importante, mas também não se achar tão desprezível é o importante pra ter uma mente saudável a respeito disso, mas deve ser bem complicado pra quem já tá com tudo construído dentro da cabeça. Aí nós temos o comentário do Yuri Gouveia que disse: ser tímido é ter um mini AVC cada vez que tem que conhecer alguém, é imaginar toda uma história com teu grande amor e não ter coragem de sequer dar um oi a essa pessoa. Ok. Ai, fica só no mundo das ideias. Caralho, isso é muito platônico, velho. Que horror. Muito triste. Aí temos a nossa querida Fernanda Nunes. Um beijo pra Fernanda. Ela disse o seguinte: ser tímido hoje em dia não é mais aceitável. Se você é tímido, é mal interpretado, pois se não fala, é chato, antissocial ou ignorante.
Se você fala, quando consegue falar, acho que o constrangimento interno é o pior. Vira um inferno interior. Parece que A se transforma em várias palavras sem sentido e você acha que está falando bobagem. Às vezes, pessoas olham nos olhos e você acaba trocando as palavras, mãos frias, vontade de sair de onde está. Gera até uma certa crise de ansiedade, pois é uma pressão. Você precisa falar, se comunicar bem para ser aceito e compreendido, e a timidez acaba se destacando para nós mesmo, às vezes se tornando um julgamento diário, uma vez que esse julgamento só existia por momentos e eventualmente. Parece a paranoia que eu fiquei. Caralho. Era bem isso que eu sentia. Nossa, que tenso, mano. Aí temos um comentário da Bárbara, que também nos ouve. Beijo, Bárbara. Ela comentou o seguinte: antigamente eu era tão tímida que eu tinha que tomar uma cerveja em casa antes de me encontrar com alguém ou uma galera. É a minha dica pra tudo. Se não tá conseguindo, usa uma droguinha que vai. Dependendo E o Adriano da Rapace situação, comentou embaixo, já aconteceu. dependendo da pessoa que você vai conhecer, eu acho Você que tem que precisa conhecer mesmo. trêbada. Inclusive, eu recomendo muito, se você vai encontrar parentes chatos, chegue completamente bêbado, porque o chato vai ser você. E eles vão sofrer na tua mão. Stonks. Aí temos o comentário da Bianca Peixinho. Cara, tá vendo? É só a gente que eu admiro que tá aqui nessa postagem. Essa Bianca, cara, ela é uma artista incrível, a Bianca Peixinho. O nome dela é Bianca Peixinho. Olha que bonitinho, sobrenome fofo. Eu achei E ela- muito fofo também. Ela é uma ilustradora, sabe? E ela tá sempre mostrando progresso, ela tá sempre mostrando um trabalho incrível. Cara, eu adoro acompanhar tudo que ela faz. E é uma pessoa tímida também. Olha o que ela comentou. Eu lembro que no pré-escolar, eu odiava ficar com as crianças da escola. Eu lembro de passar horas e horas sozinha no parquinho dentro da escola, mas não me sentia mal com isso, muito pelo contrário, vivia num mundo só meu. Só depois que acabei me incomodando um pouco, mas chorava do que falava. Não tive amigos. A maioria que andavam comigo era um bando de interesseiro, só queriam ajuda para estudar e depois mal falavam comigo também. Eu passei por essa fase. Muita gente hoje acha que eu não falo com ninguém porque sou metida ou algo do tipo. Já tive momentos de depressão, uma delas fiquei internada porque cheguei a falar sem parar, foi estranho. Logo depois que concluí o ensino médio e ficar desesperada por emprego, pelo primeiro emprego que até hoje não consegui, o que me fez ser freela e hoje ter 2 empresas. Acho que tá bom meu depoimento. Nossa. Nossa. É, aí o Johnny comentou embaixo falando: nossa, tua descrição na escola bate muito com o que eu vivi. Em geral eu tinha um amigo, no máximo 2, tão estranhos quanto eu. No ensino médio eu tinha um amigo, o resto era um bando de interesseiros que só queriam tirar uma boa nota. Olha gente, isso aconteceu comigo também, mas não necessariamente por causa da timidez. É porque eu não queria estar com aquelas pessoas mesmo, que os interesseiros. E eu tinha os meus amigos estranhos porque eles eram ótimos, eu sempre gostei de gente estranha. Eu não era nada tímido, eu só realmente ficava com uma galera específica na escola. Enfim. Mas eu me identifico aqui nesse caso. Aí temos o comentário do Thiago Costa. Mano, o Thiago é muito tímido, né? Uhum. Cara, o Thiago é maravilhoso, velho. É outra pessoa sensacional. E por que é tímido? Por que as pessoas boas são tímidas? Eu acho que é porque a raridade delas, a timidez, na verdade, é um modo de proteção do mundo. O que acontece? As pessoas são tão babacas que as pessoas maravilhosas são tímidas porque o mundo não as merece. Então é seleção verdade. natural. A pessoa tímida, ela é ótima, mas ela é tímida pra proteger, quer dizer, pra impedir que o mundo tenha acesso a elas. De tão maravilhosa que elas são. O mundo não merece vocês tímidos. Porque, cara, esse Thiago Costa, sério, ele é incrível. Olha o que ele comentou. Sempre achar que incomoda, que não é bem-vindo, que não vai se enturmar. Ter medo de ter iniciativa, ser considerado antissocial. Até esse comentário está sendo difícil de escrever, pois acho que vou fazer quem ler perder tempo. Olha isso. Nossa. Mano, Thiago, se você soubesse o quanto eu gosto de você, cara, você é uma pessoa incrível, você é uma pessoa maravilhosa. E você pensa isso de você? Olha... Dá muito vontade de pegar na mão dessas pessoas e falar: vem, eu vou te levar. Aí o Johnny Xavier comentou o seguinte: até hoje sinto muita dificuldade em me turmar, principalmente em uma festa cheia de estranhos. O refúgio acaba sendo o álcool. Uau. E aí, Patê, você já tomou umas pra se soltar um pouco no rolê? Claro. Claro que Cara, sim. Eu tenho um pouco de medo, assim. Eu tomo porque eu gosto do sabor da bebida. Exatamente por isso eu Não, só bebo eu cerveja. também. Eu não bebo... Não bebo só pra isso, mas num ambiente assim, quando você bebe, fica muito melhor, sabe? Uhum. Então, eu já tenho um pouco de medo de beber se eu tô muito à vontade com as pessoas, porque já estando à vontade eu cometo certos exageros. A hora que eu bebo, eu fico muito cauteloso quando eu bebo. É muito tenso. Aí temos um comentário aqui do Nama Sobranama. Ele falou o seguinte: ser tímido é de fato uma insegurança. Nossa, mas o Nama, eu ainda não sei até hoje se é homem ou se é mulher. É Nama. É Nama, ok. É Nama. Ele comentou o seguinte:
Ser tímido é de fato uma insegurança, uma incerteza, uma espécie de receio. Mas um medo? Eu realmente não acho que seja um medo. No meu caso, eu percebo que não é um medo. Eu não sinto medo pra conversar, me expressar ou me expor. Mas mesmo assim, eu não consigo fazer isso. Eu possuo dificuldade, fico calado, procuro não interagir, não conhecer, não falar. Mas sem medo. Eu já senti ele antes, bastante até. Esse medo eu percebo que é ligado à incerteza, principalmente a insegurança. Uma incerteza de não saber como as pessoas podem vir a acontecer, de como os outros podem reagir, de como agir e de como se comportar. Junto com a insegurança, seja lá o que for, pode ser de qualquer coisa, desde um detalhe pequeno ou de uma mistura de várias coisas. É esse não saber que é o gatilho do medo. Essa ansiedade de não saber o que pode vir a acontecer faz você criar situações em sua cabeça. Inúmeras situações, uma pior que a outra, e é daí que vem o medo, pelo menos pra mim. Você fica com medo de coisas que não vão acontecer. E quando eu me dei conta disso, eu consegui lidar com esse medo. Com o tempo deixei de criar essas situações, mas a timidez ficou. A insegurança, a incerteza e um receio de me expor, de ser ouvido, de possuir atenção, como se o problema fosse a atenção e eu quisesse apenas esconder dela. Das pessoas, de estranhos, de conhecidos, mas se trata de uma forma de esconder de si mesmo, de não reconhecer ou não se aceitar, seja lá qual for sua insegurança. O engraçado é que eu passei a me desqualificar, encontrar motivos que comprovassem as minhas inseguranças e minhas dificuldades, como uma forma de falar pra mim mesmo. Viu? Você é um merda. Enfim, para minha timidez, ser tímido é tentar se esconder de si mesmo. Nossa. Profundo. Profundo, cara. Timidez é uma forma de se esconder de si mesmo. É um pouco de sabotagem, né? Sim. É uma autossabotagem. Pelos comentários, eu sempre... Eu acho que eu fico com aquela... Com o que você falou, do bom senso em excesso, né? Sim. Que aí a pessoa acaba até se sabotando, porque ela pensa em tanta probabilidade de situações que podem vir a acontecer ou não, e a gente não é dono disso, né? Então acaba virando uma sabotagem, né? Eu particularmente, eu acho que, cara, tudo na minha vida, todos os meus problemas que eu tive com o meu psicológico tem a ver com controle. Eu acho que a pessoa tímida, a pessoa ansiosa a respeito disso, é uma pessoa que quer ter controle da situação. Sim. Então ela acaba não existindo na situação porque ela não tem controle. E de verdade, sabe isso que é uma... eu já deixei de estudar, tipo, de estudar pra um concurso que eu queria muito, porque eu tava ficando ansiosa, e se eu não passasse, eu ia ficar muito mal, só que eu não tava sabendo mensurar o tanto que eu ia ficar mal, e eu parei de estudar. Caralho. Então, eu acho que tem essa relação de controle aí. E sinceramente, Sim. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, nunca fazer mal a ninguém, e vai ter alguém que vai te odiar. Sim. Você não tem controle sobre isso. Da mesma forma que você pode ser uma pessoa horrível e tem gente que te ame, sabe? Sim. Eu sou uma pessoa que tenho qualidades incríveis e eu tenho defeitos horripilantes pra ter. Eu também. E ainda assim tem gente que me ama. Porque, sabe, são prioridades. Existem qualidades que as pessoas exigem de uma pessoa ou querem estar com aquela pessoa por causa disso, e outras qualidades que elas relevam, que não é importante pra elas. Então, você não precisa ser importante pra todo mundo. Quem gostar de você, gostou. Você não tem controle sobre isso. É só ter Sim. consciência disso e pensar que tá tudo bem não ter controle sobre isso. Uma hora você encontra alguém que gosta de você do jeito que você é. Pronto. Eu não sei. Eu realmente não tenho essa necessidade de controle sobre o que as pessoas vão pensar de mim atualmente, entendeu? Então, eu não tenho problema nenhum em me expor pra pessoa. Eu não sou tímido, eu não tenho esse receio. E aí temos o último comentário da Ana Andrade, que disse o seguinte: quem é tímido não gosta de ser chamado de tímido toda hora, e muito menos de quietinho. É como você chamar uma pessoa um pouco acima do peso de fofa. Parece que você fica com mais vergonha ainda de ser tímida. E é algo que a gente não gosta, porque muitas vezes a gente fica sozinha nos lugares por vergonha de se enturmar, ou sem saber a hora só pra não perguntar, ou perdida e tentar achar o caminho sozinha só pra não perguntar pra um estranho uma informação. Não estou falando daquela timidez que os outros acham bonitinha, tô falando de timidez mesmo. Resumindo, é muito ruim. Fui uma criança muito sozinha por causa disso. Hoje em dia, graças a Deus, melhorou. Cara, que loucura. É muito estranho quando a pessoa é tímida e a pessoa fica, essa pessoa é tímida, sabe? Sim, é Da muito mesma- chato. Da mesma maneira que é errado você ficar comentando, olha, essa aqui é minha amiga, ela é gorda, sabe? Olha como ela é gorda. Olha, gente, como ela é gorda. Você não deve falar que olha, gente, essa pessoa é tímida, tá? Sabe, isso é ridículo. Tipo, olha como essa pessoa é magra. Olha, ela não tem bunda. É mesmo. Ai, meu Horripilante, Deus, gente. é verdade. Muito, Como essa muito sensação? triste ficar. Olha, gente, essa pessoa é tímida. Tipo, já pensou, cara? Olha, gente, esse aqui é meu amigo, ele é míope, ele tem 6 graus no óculos. Olha, gente, olha como ele é ceguinho. Não tem Tira o graça. óculos aí. Você enxerga o que tem na minha mão?
Nossa, mano, é muito Quantos típico. dedos tem aqui? Sim. Puta que pariu. E, tipo assim, é socialmente aceitável falar isso sobre os tímidos. Ah, então você tem vergonha de falar? Ah, ela é tímida, olha como ela tá quietinha. E todo mundo na roda fica olhando pra pessoa tímida. E a pessoa tímida não sabe onde enfiar a cara. Meu Deus, que horrível. Nossa, meu amigo, ele tinha uma namorada que ela era tão tímida que o apelido dela era Muda. Caralho, que vacilo. Agora que eu tô pensando, hoje em dia não, porque depois que a gente foi se conhecendo, né? Aí a gente foi conversando e tal. E ela é uma pessoa maravilhosa. Eles nem não estão mais juntos, mas ela é uma pessoa maravilhosa. E, tipo, ela não é mais a Muda. Eu achei isso muito legal, assim, mas Ela não é mais agora a Muda. pensando nisso, tipo, devia ser uma merda, né? Tipo, Muda, Muda. porque ela é Horrível. tímida. Que horrível, gente. Desculpa, Bárbara. Vou no inbox dela pedir desculpa pra ela. Sim. Então, em geral é isso. Respeite as pessoas tímidas. Elas fazem parte de um universo diferente do seu. Elas têm percepções diferentes das suas. E, sinceramente, também não fique com dozinha falando: ai, meu Deus, tadinha dessa pessoa, ela é tímida. Precisamos falar sobre a timidez ali. Porque muitas das vezes a timidez ela possui vantagens que às vezes a gente não olha porque, ai, somos pessoas sociáveis, somos incríveis. Não, você não é tudo isso. E uma pessoa tímida possui vantagens muito superiores para determinadas atividades da vida. Como, Sim. por exemplo, o fato de olhar alguma coisa externamente sem se envolver. Isso é muito importante para Nossa, muita eu coisa na queria vida. tanto. Que pessoas tímidas têm uma vantagem, assim, infinitamente superior às pessoas que se envolvem mais, entendeu? As pessoas tímidas não vão ficar se preocupando em atender às necessidades e requisitos de outras pessoas, por isso a autenticidade delas vai ser mantida, apesar de isso causar algum sofrimento por um lado. Eu conversei com essa minha amiga tímida, que foi a inspiradora desse episódio, e eu percebi que ela tem uma blindagem contra pessoas tóxicas que querem que ela seja uma serva do ego da pessoa, porque ela não consegue atender isso, entendeu? Então ela é blindada de relações de subserviência pra outra pessoa. É incrível porque quem gosta dela, e é isso, ela é autêntica, ela é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa sensacional, uma das pessoas que eu mais admiro, e simplesmente é o jeito dela. Gostou? Não gostou? Ela não vai fazer nada pra mudar. Ela deveria se orgulhar disso, mas ela acha que é um problema, porque as pessoas inventaram que ser tímido é um problema, sabe? E aí a gente só vai piorando a situação do tímido, tornando ele ansioso e... enfim. Eu acho que é como o Denis falou, né? A timidez, ela tem vários graus, né? Mas se tiver num grau que te incomoda, que você percebe que tá te atrapalhando de fazer coisas que você queria fazer, aí eu acho válido você procurar uma ajuda. Tem um monte de gente que diz que entrou pro teatro, né? Porque era tímido. Sim. Sei lá, as pessoas procuram... O Zambigo comentou isso aqui. Procuram, sei lá, inúmeras atividades, né, pra conseguir quebrar isso. E se você tá num grau que você não consegue e tá te prejudicando, você pode procurar ajuda, uma terapia, alguma coisa assim. Mas se é uma coisa que só incomoda os outros, aí, meu filho, você viva a sua vida e seja você mesmo, autêntico do jeito que você se sente bem. E é isso. Assim como uma pessoa extrovertida é autêntica, a pessoa tímida também é. E ela tem um jeitinho só dela. E não sinta vergonha de ser tímido. Você é uma pessoa incrível. E é porque o mundo não te merece. É uma reação natural de pessoas, gente boa, não ficar se expondo demais pro mundo, porque o mundo não te merece. Eu descobri isso. Nossa, eu tava esquecendo do último relato que chegou inbox no Messenger pra mim, que foi a pessoa, inclusive, que fez eu perceber isso. Que pessoas incríveis, na real, são tímidas e que o mundo não as merece. Que é a Viviane, que participou do episódio do Dedo do Gorila, lembra dela? Cara, sério, eu gosto muito dela. Ela é uma pessoa, assim, sensacional. E eu pedi pra ela comentar porque ela é uma pessoa tímida, sabe? E ela comentou o seguinte: então, sobre timidez, eu sempre fui muito tímida. Isso vem melhorando conforme os anos. E acredito que principalmente pela época que passei fazendo peças na escola, me apresentei umas 4 vezes. Fora todo o trabalho de preparação desse período, isso foi fundamental pra eu aprender a me soltar. Olha aí a dica do teatro. A não ter medo da vergonha. Aliás, timidez pra mim tá muito ligado a isso. Medo de ser ridícula, fazer ou falar alguma bobagem, ser julgada, mal interpretada. Não sei, tantas coisas. Hoje eu melhorei pra caralho, mas ainda assim
assim, às vezes travo e me privo de algumas coisas. Cara, eu acho que não é você que se priva de algumas coisas. Eu acho que é o mundo que priva você das outras pessoas. As pessoas não merecem ter acesso a certas pessoas maravilhosas, entendeu? E ela é esse tipo de pessoa. Ela é incrível, uma pessoa muito divertida, uma pessoa inteligente, uma pessoa fácil de conversar. Eu gosto muito de conversar com ela. Toda vez que a gente tem contato, é sempre uma experiência muito boa, sabe? Uhum. Não é todo mundo que merece, desculpa. Ai, cara, é isso. É isso. Ai, foi legal, foi bacana. Nossa, eu adorei os relatos todos. Sim, são incríveis. Eu descobri um mundo novo no qual eu ignorava. E eu acho que muita gente sempre ignorava, inclusive. Ninguém nunca pensa nos tímidos, sabe? É, a gente não entende muito, né? Sim. Uhum. Eu espero que você, ouvinte, que está ouvindo isso agora, se você é uma pessoa tímida, espero que você tenha se sentido representado nesse episódio. Se você não é uma pessoa tímida e faz piadinhas com tímidos, não faça, para com isso. E se você também não entendia os tímidos, é mais ou menos assim que eles se sentem. Eu não entendia, eu aprendi bastante fazendo esse episódio e juntando esse material todo de relatos pra fazer. Achei muito interessante. Esse não foi um episódio muito comum no Febroso, né? Não foi um episódio humorístico, não foi um episódio... Foi um episódio educacional, olha que beleza. Febroso também é educação. Mas é que, na verdade, eu fiz também porque eu sei que eu tenho muitos ouvintes tímidos. Nossa, eu vejo ali o grupo do Febroso, cara. Às vezes a pessoa fica em silêncio. São pessoas bem tímidas, são pessoas acanhadas. Algumas nem tanto, que também é interessante, que causam todo aquele movimento. Mas são pessoas tão fofinhas, tão gente boas e tão tímidas que eu fiquei curioso acerca do mundo dos tímidos. E é isso, eu espero que esse episódio tenha sido uma boa experiência e a gente se vê no próximo. Vamos dar tchau? Vamos dar tchau. E um beijo e um abraço pra todos vocês. Mua. Mua.